Tamamo foi um valente cavaleiro que encontrou seu fim nas mãos de demônios. No entanto, após sua morte, ele foi reencarnado no corpo de um Bemomó de Rank S, uma criatura capaz de destruir nações inteiras em segundos, ou pelo menos é o que sua tela de status alega. Na realidade, ele parece um gato comum. Ele está grato por essa segunda chance na vida, mas se sente conflituoso em se tornar um monstro, especialmente porque passou toda a sua vida humana os matando. Enquanto contempla sua nova existência, um slime de Rank lentamente se aproxima dele. Tamamo pode perceber que o slime quer comê-lo, então rapidamente abre sua tela de status para escolher uma habilidade de autodefesa. Desbloqueando a habilidade de disparar pedras de sua boca, ele a usa para matar o slime com facilidade. Aliviado, mas com fome, Tamamo percebe que não come desde sua reencarnação e decide tentar comer o slime. Para sua surpresa, o sabor é delicioso. Ainda melhor, comer monstros concede a ele suas habilidades, e do slime, ele ganha a capacidade de armazenar itens. Encorajado por seu novo poder, Tamamo decide explorar mais a masmorra para ver que outros monstros ou refeições o aguardam. Sendo de Rank S, nenhum dos habitantes da masmorra representa uma ameaça real e ele mata minotauros, golems e cobras sem esforço, devorando-os e absorvendo suas habilidades. Assim, a vida como monstro-gato não é tão ruim afinal, e Tamamo começa a desfrutar de sua nova existência. Enquanto isso, na entrada da masmorra, uma elfa de busto generoso chega, pronta para começar seu dia de aventuras. De volta a Tamamo, sua exploração leva a um baú de tesouro no meio de uma sala. Empolgado, ele corre para abri-lo, animado para ver um tesouro na vida real pela primeira vez. Dentro, ele encontra uma gema enorme, mas antes de poder comemorar, percebe que o baú era uma armadilha. Em vez de ser um mímico, a armadilha o teletransporta para uma sala de chefe escondida. Agora, Tamamo se vê montado nas costas de um dragão da terra. Ao contrário dos outros monstros que ele enfrentou até agora, este também é de Rank S, o que significa que ele não poderá derrotá-lo com um único golpe como os outros. O dragão da terra então zomba de Tamamo por ousar invadir seu covil, prometendo acabar com sua vida. Mas Tamamo, literalmente com apenas 1 hora de vida nessa nova existência, se recusa a morrer tão facilmente. Ele tenta seu ataque com pedras, mas é hilariamente ineficaz contra um dragão da terra e as pedras ricocheteiam inofensivamente nas escamas duras, criando um pequeno buraco no teto. O dragão contra-ataca, golpeando Tamamo, que usa sua habilidade de corpo de ferro para se defender, mas embora a habilidade mantenha vivo, o golpe ainda o deixa com ferimentos graves. O dragão, impressionado com sua sobrevivência, declara que ele é tenaz, mas ainda não é páreo para ela. Então, ela avança para acabar com ele. Em um último esforço desesperado, Tamamo ativa uma habilidade de voo recém-desbloqueada e arranha o olho dela com seu rabo antes de escapar pelo buraco no teto. Gravemente ferido e perdendo sangue rapidamente, Tamamo tenta desesperadamente sair da masmorra para encontrar um lugar seguro para se recuperar, mas ele desmaia de perda de sangue a poucos passos da saída. Enquanto ele está deitado, indefeso no chão, ouve algo se aproximando de um canto. Incapaz de se mover, assume que seja algo que facilmente o acabará de matar, mas em vez de uma ameaça, é a elfa de busto generoso de antes. Ao ver o corpo quase sem vida de Tamamo, ela corre para ajudá-lo. Tamamo acorda horas depois, encontrando-se deitado em uma cama macia com seus ferimentos enfaixados. Ele se pergunta confuso onde está até que a elfa entra carregando uma tigela de leite. Lembrando-se do rosto dela antes de desmaiar, Tamamo se maravilha com sua beleza e silenciosamente admira seus atributos generosos. A elfa fica aliviada ao ver Tamamo acordado e comenta sobre a gravidade de seus ferimentos. Ela não consegue entender como um gatinho como ele poderia ter acabado no meio de uma masmorra tão perigosa. Tamamo rapidamente percebe que ela pensa que ele é apenas um gato comum, em vez de um Bemomó de Rank S, e como ele não pode falar, não há como corrigir sua suposição. Mas mesmo que pudesse, por que ele iria querer? Afinal, esse mal-entendido significa que ele pode dormir em seu cobertor todos os dias e noites. Nas próximas semanas, Ara continua cuidando de Tamamo até que ele esteja totalmente recuperado de seus ferimentos. Um dia, quando Ara sai para sua corrida usual na masmorra, Tamamo reflete sobre o quão grato ele é por tudo que ela fez por ele. Ela não apenas o cuidou até a recuperação, mas também lhe deu comida, um lugar quente para dormir e bondade incondicional. Determinado a retribuir, Tamamo jura proteger Ara com sua vida, não importa o que. Para garantir sua segurança, ele decide segui-la secretamente até a masmorra.
Ele então se esconde no carrinho antes que parta e se oculta quando chegam à masmorra. Tamamo mantém um olho atento em Ara, permanecendo escondido nas sombras. Ele se preocupa com a possibilidade de ela se meter em alguma situação ridícula, como perder suas roupas para um slime ou algo absurdo assim. Determinado a estar pronto para qualquer coisa, prepara-se para intervir ao primeiro sinal de perigo. No entanto, suas preocupações se dissipam rapidamente quando Ara encontra um grupo de goblins. Ela ativa sua habilidade de aceleração e os despacha com precisão incrível, cortando-os sem esforço. Após a luta, ela se abaixa para coletar as orelhas dos goblins como recompensa. Depois de vê-la em ação, Tamamo fica genuinamente impressionado. Sua experiência como cavaleiro permite reconhecer o nível de habilidade e velocidade no manejo da espada dela, e ele não pode deixar de admirar sua habilidade. Enquanto Ara termina de guardar as orelhas dos goblins, ela vê outro goblin se escondendo atrás de um canto e se prepara novamente. Ela já atingiu sua cota de goblins para o dia, mas se esse insistir em atacar, ela lidará com ele. O que ela não percebe, no entanto, é que este não é um goblin comum, mas um goblin mago. Antes que ela pudesse reagir, o goblin lançou uma enorme bola de fogo nela. Completamente despreparada para tal ataque, Ara se viu em sério perigo. Tamamo não podia ficar parado e deixar que ela se machucasse e sabia que usar qualquer uma de suas habilidades superpoderosas revelaria que ele era um monstro, algo que ele não estava pronto para explicar. Em vez disso, ele agiu rapidamente, empurrando Ara para fora do caminho do perigo e atacando o goblin mago. Com um golpe de suas patinhas, Tamamo fez o goblin tropeçar e cair pelas escadas da masmorra até sua morte. Ara, atordoada pelos acontecimentos, não conseguia entender como ou por que Tamamo estava na masmorra, mas sua gratidão por sua intervenção era clara. No barco de volta à cidade, ela deixou que ele se enrolasse em seu generoso peito, recompensando com carinho na barriga, o que o deixou viciado. Depois de voltar à cidade, Ara foi direto para a Guilda dos Aventureiros para entregar as orelhas de goblin que coletou. No caminho para o balcão de recepção, ela foi parada por Lord Casmin, um homem que ela já conhecia e estava ativamente tentando evitar. Casmin, como de costume, tentou convencer Ara a se juntar ao seu grupo, mas ela recusou educadamente, já bem ciente de sua reputação como canalha. No entanto, Casmin se recusou a aceitar um não como resposta. Para provar sua malícia, ele estendeu a mão, tentando um toque sujo, mas antes que Casmin pudesse fazer contato, Tamamo saltou, mordendo sua mão e se agarrando firmemente. Casmin gritou de dor, agitando-se descontroladamente, mas Tamamo não soltou. Quando Casmin finalmente conseguiu afastar Tamamo, o gato pousou em seu rosto, arranhando antes de pular de volta para o peito de Ara. Casmin, agora enfurecido e humilhado, alcançou sua espada com a intenção de atacar Tamamo, mas antes que pudesse balançar a espada, a mestre da guilda, Arnold Schwarzenegger, conhecida como Ana, agarrou a espada de Casmin no meio do saque e avisou que a guilda tinha regras estritas contra sacar armas por razões fúteis, como brigar com um gato. Ela avisou que haveria sérias consequências se ele continuasse. Percebendo que não era páreo para a autoridade de Arnold, Casmin recuou relutantemente e saiu furioso da guilda. Ara então agradeceu a Arnold por intervir, mas ele disse que não foi nada e elogiou Tamamo por defendê-la tão ferozmente. Ara então se dirigiu ao balcão de recepção, onde Arnold documentou as orelhas de Goblin, completando oficialmente sua missão. Depois, Ara sentou-se em uma mesa para relaxar e passar um tempo com Tamamo, e tudo parecia estar bem enquanto ela fazia cócegas em sua barriga. No entanto, o humor e o olhar em seus olhos mudaram quando seus dedos desceram um pouco mais, roçando suas áreas mais privadas, e a elfa pervertida se empolgou demais com isso. Mais tarde, Ara se preparou para tomar banho e insistiu em levar Tamamo junto. Ainda apegado sua honra como ex-cavaleiro, Tamamo recusou-se a entrar no banho das mulheres, mas Ara tinha outros planos, e apesar de seus protestos, ele acabou no banho com ela. Enquanto mergulhavam, Ara começou a falar sobre seus sonhos. Ela contou a Tamamo sobre como sua vila quase foi destruída por demônios anos atrás, quando a lendária espada Singalish apareceu e salvou todos. Desde então, Ara dedicou-se a se tornar tão forte e heroica quanto Alisha. No dia seguinte, Ara foi à guilda com Tamamo, e enquanto caminhavam pela cidade, Tamamo notou como todos gostavam de Ara. Os moradores da cidade a cumprimentaram calorosamente, mostrando o quanto a admiravam. Quando chegaram à guilda, Ara cumprimentou alegremente a Arnold no balcão de recepção. No entanto, a expressão de Arnold se tornou séria quando ele avisou que aquele dia não era bom para estar ali e aconselhou a sair rapidamente. Infelizmente, antes que Ara pudesse seguir seu conselho,
Casmin entrou na guilda com um ar de presunção. Ele anunciou em voz alta que, após ser ferido pelo gato de Ara, relatou o incidente ao barão e, como resultado, recebeu uma ordem especial declarando que o gato de estimação de Ara deveria ser sacrificado. Ara ficou horrorizada. Embora ela não tivesse Tamamo há muito tempo, ele já era incrivelmente precioso para ela, e ela não podia suportar a ideia de perdê-lo. Então, caiu de joelhos, implorando a Casmin que mostrasse misericórdia. Casmin, deleitando-se com o desespero dela, propôs um duelo. Se Ara vencesse, a vida de Tamamo seria poupada, mas se Casmin vencesse, Ara teria que concordar em se casar com ele. Os termos eram grosseiramente injustos, não apenas porque Casmin era de um rank mais alto que Ara, mas porque as apostas estavam fortemente a seu favor. No entanto, sem outras opções para salvar Tamamo, Ara relutantemente concordou. O duelo começou, e Casmin imediatamente chutou Ara na lateral, fazendo-a cair. Enquanto ela se recuperava, ele sarcasticamente elogiou sua velocidade, provocando que isso não seria suficiente para derrotá-lo. Ara então mudou de tática, lançando uma chuva de adagas em Casmin, mas sua capa à prova de facas tornou o ataque inútil, e ele facilmente as defletiu. Casmin então se aproximou e pressionou impiedosamente com sua espada. Ara lutou para se defender, mas acabou sendo desarmada, ficando vulnerável e à mercê dele. Com sua arma perdida, toda esperança parecia perdida para Ara. Tamamo assistia a cena se desenrolar, sua mente correndo. Se ele não fizesse nada, Ara seria forçada a se casar com Casmin, mas se interviesse e usasse suas habilidades, todos perceberiam que ele era um monstro. Casmin então levantou sua espada, pronto para desferir o golpe final e forçar Ara a se render. Mas, no momento em que ele balançou a espada, Tamamo tomou sua decisão de protegê-la e pulou na frente da lâmina, ativando sua habilidade de corpo de ferro para bloqueá-la. A força da habilidade quebrou a espada, deixando Casmin atordoado. Tamamo então liberou uma poderosa habilidade de uivo, lançando Casmin em um grupo de árvores próximas. Por pura coincidência, a espada quebrada voou na mesma direção, mirando diretamente nas partes íntimas de Casmin. Esse resultado garantiu que o dia de Casmin passasse de ruim para absolutamente miserável. A multidão começou a murmurar, atônita com o que acabará de testemunhar. Todos sabiam que viram o gato usar habilidades, algo que nenhum animal de estimação comum poderia fazer. Tamamo já antecipava esse momento, sabendo que suas ações revelariam seu segredo, e estava certo de que era apenas uma questão de tempo antes que a multidão percebesse que ele era um monstro. E quando isso acontecesse, provavelmente viriam atrás dele. Mas, apesar disso, Tamamo não sentia arrependimento, pois sua única preocupação era proteger Ara, e nisso ele teve sucesso. Ara e Arnold então se aproximaram de Tamamo cautelosamente, ambos claramente maravilhados. Eles começaram a discutir o que Tamamo poderia ser, mas em vez de concluir que ele era um monstro, convenceram-se de que ele devia ser um gato elemental, uma criatura rara e mágica. Tamamo, surpreso pelo mal-entendido, mal podia acreditar em sua sorte. Arnold então declarou Ara vencedora do duelo e, com a questão resolvida, tudo voltou ao normal, ou tão normal quanto a vida pode ser para um gato superpoderoso com a almofada mais lendária e confortável do mundo. Na manhã seguinte, Ara tentou acordar Tamamo, mas o gatinho brincalhão decidiu morder sua orelha de uma maneira que a deixou envergonhada e corada incontrolavelmente. Como um antigo cavaleiro honrado, Tamamo rapidamente decidiu parar antes que as coisas ficassem ainda mais constrangedoras, então pulou da cama para se afastar. No entanto, Ara continuou chamando por ele, seu tom cheio de saudade, tornando a situação ainda mais estranha para Tamamo. Mais tarde, Ara levou Tamamo à oficina do ferreiro para visitar sua amiga Vulcan. No momento em que chegaram, a atenção de Vulcan foi imediatamente atraída por Tamamo, incapaz de tirar os olhos do adorável gatinho. Ara falou sobre Tamamo, compartilhando histórias, enquanto Vulcan, ansiosamente, pedia para segurá-lo. Tamamo parecia radiante enquanto Vulcan o levantava, admirando sua fofura. No entanto, Ara rapidamente focou no motivo da visita. Ela precisava que Vulcan fizesse uma armadura para Tamamo. Vulcan ficou encantada com a ideia, animada para trabalhar em algo tão único e encantador. Então ela começou a tirar as medidas de Tamamo imediatamente, prometendo a Ara que criaria a armadura perfeita para ele. Enquanto Vulcan começava a trabalhar, Ara se abaixou para sussurrar a Tamamo, perguntando se ele estava pronto para uma aventura. Tamamo concordou entusiasmadamente, sem hesitação, com o rabo se movendo de expectativa. Enquanto Ara e Tamamo faziam seus planos, Vulcan estava focada em criar a armadura,
tratando a tarefa como se fosse a missão de sua vida. Em menos de 10 minutos, Vulcan apresentou orgulhosamente a armadura concluída, que se revelou uma obra-prima. Tamamo parecia deslumbrante nela, e o ajuste era perfeito. No entanto, Vulcan admitiu que ainda estava lutando com outro problema: a espada de Ara. Apesar de reforjá-la mais de 100 vezes, ela não conseguia torná-la mais leve, o que dificultava o uso eficaz de Ara durante suas missões. Após um momento de reflexão, Vulcan sugeriu formar um grupo temporário. Dessa forma, ela poderia observar Ara em ação, vendo como ela manejava a espada para entender melhor o problema e encontrar uma solução. Nesse dia, a equipe mergulhou na masmorra, onde Vulcan rapidamente demonstrou sua força, esmagando os horríveis goblins que encontraram. Ara observava com pura empolgação, maravilhada com a ousadia e poder de Vulcan, enquanto Tamamo pensava que Vulcan era tanto destemida quanto incrivelmente habilidosa. Suas habilidades foram ainda mais validadas quando ela bloqueou um ataque de bola de fogo de um dos monstros usando uma habilidade derivada de seus talentos de ferreira. Vulcan explicou que seu poder permitia envolver sua armadura em diferentes elementos, tornando-a versátil em batalha. Com o caminho liberado, Vulcan deu um passo para o lado, incentivando Ara a continuar com sua espada. O próximo desafio revelou-se um orc feio e superdimensionado. A aparência grotesca da criatura era tanto nojenta quanto intimidadora, mas Ara atacou de qualquer maneira. Usando sua habilidade de aceleração, ela tentou desferir um golpe, mas o orc bloqueou habilmente seus avanços. Tamamo então interveio, voando pelo ar e ativando sua técnica de corpo de ferro para proteger Ara de um golpe iminente, distraindo o orc tempo suficiente para Ara atacar e eliminar a besta em um único ataque decisivo. Vulcan observou de perto os movimentos de Ara e percebeu que a espada longa atrapalhava seu fluxo em batalha, tornando seus golpes menos eficazes. Insatisfeita com seu desempenho, Ara se voltou para Vulcan e pediu um desafio ainda mais difícil, determinada a superar seus limites e ficar mais forte. Impressionada com sua determinação, Vulcan a encorajou a avançar para o próximo andar, prometendo desafios ainda maiores. Descendo mais fundo, a equipe encontrou um enxame de gosmas pervertidas, em vez de bestas maciças. Tamamo ficou instantaneamente ansioso, temendo que essas criaturas pegajosas agarrassem sua mestra por todos os lados com seus tentáculos. Então ele avisou Ara para se mover de forma inteligente e evitar seus apertos pegajosos a todo custo. Ara avançou com aceleração, mas a velocidade dos monstros tornou-se adversários difíceis. Seus golpes falharam em conectar com os corpos das criaturas, e uma das gosmas quebrou sua pesada espada, deixando-a indefesa. Mas, quando estava prestes a ser capturada, Vulcan lançou uma faca em sua direção. Ara pegou no ar e rapidamente cravou no núcleo da gosma, matando-a em um movimento preciso. Com renovada determinação, ela se virou para derrubar a próxima gosma. Enquanto observava o estilo de batalha de Ara, Vulcan rapidamente concluiu que a verdadeira força de Ara estava em manejar armas menores em vez de sua longa espada pesada. Em pouco tempo, Ara cortou as partes do corpo do monstro com velocidade incomparável, deixando Vulcan completamente surpresa. Ela sempre soube que Ara tinha habilidade, mas não esperava esse nível de velocidade e eficiência ao derrubar o segundo monstro. Quando pensaram que a batalha tinha acabado, o monstro espirrou sua gosma por toda a Ara, cobrindo-a da cabeça aos pés enquanto regenerava seus membros. Ara, desgostosa e furiosa, declarou que apenas Tama tinha permissão para fazer algo assim. Impulsionada por sua indignação, obliterou a criatura em um único golpe devastador, cortando-a em tantos pedaços que não havia chance de regeneração. Vulcan e Tamamo correram para parabenizá-la por sua incrível exibição de habilidade, mas enquanto Vulcan se aproximava para elogiar, Tamamo, sendo o gatinho travesso que é, parou no meio do caminho para roubar um pouco do suco do monstro morto e absorver sua habilidade para seu próprio uso. Enquanto isso, Ara ainda estava furiosa e descontou sua raiva nos restos do monstro que ousou espirrar sua gosma nojenta nela. Ela perfurou incessantemente o corpo já mutilado, murmurando pensamentos vingativos, enquanto Tamamo observava em silêncio, perguntando-se se ela tinha exagerado um pouco. Após o massacre, Ara se abriu com Vulcan, compartilhando a história de sua motivação para usar espadas longas. Ela lembrou-se de conhecer a espada SN durante sua infância, uma figura que se tornou seu ídolo e a inspirou a pegar a arma. Apesar de a espada longa não ser adequada para seu estilo de luta natural, Ara dedicou anos para dominá-la em um esforço para imitar sua heroína. No entanto, com sua recente realização de que adagas complementam suas habilidades muito melhor, ela decidiu abraçar essa nova força encontrada. Tamamo escutou atentamente e ofereceu seu apoio, tranquilizando-a de que essa mudança só a tornaria mais forte.
Vendo o crescimento de Ara, Vulcan propôs seguir para um andar mais profundo da masmorra, confiante na capacidade de Ara de lidar com os desafios com suas adagas. Antes de avançar, eles decidiram fazer uma pausa perto de uma pedra filosofal, um artefato raro que repele monstros em sua proximidade. Enquanto descansavam, Ara olhou para a pedra, desencadeando uma onda de memórias dolorosas de sua infância, quando sua casa foi atacada por demônios. Perdida em pensamentos, ela mal notou o olhar preocupado de Vulcan, mas quando Vulcan perguntou gentilmente se algo estava errado, Ara desconversou rapidamente, mudando de assunto. Enquanto o grupo descansava, Tamamo brincava em uma poça d'água, despreocupado e se divertindo. Vendo-se divertir tanto, Ara decidiu se juntar, removendo sua armadura e dando a Tamamo uma visão clara do que havia por baixo. Vulcan logo se juntou e os três tomaram um banho refrescante juntos, mas enquanto Tamamo nadava, ele tentou se concentrar em qualquer coisa que não fossem os documentos confidenciais expostos. Durante o tempo de descanso, Ara casualmente perguntou a Vulcan sobre seu grupo usual de masmorra, tocando sem querer em um assunto sensível. Vulcan admitiu que seu grupo se desfez depois que 2 dos membros se apaixonaram e a membro feminina ficou grávida. Então o casal decidiu se estabelecer, deixando para trás seus dias de aventura. A conversa tomou um rumo estranho quando Vulcan mencionou que gatos elementais, como Tamamo, podem cruzar raças, e ela refletiu sobre o que poderia acontecer se Tamamo crescesse e entrasse em uma séria temporada de cio. Ara, surpreendentemente, achou a ideia empolgante e incentivou entusiasticamente Tamamo a crescer mais rápido para que ela pudesse ter seus adoráveis gatinhos. Tamamo silenciosamente pensou consigo mesmo que tipo de loucura era aquela. Quando a pausa terminou, o grupo seguiu para o próximo andar da masmorra, onde encontraram um feroz minotauro. Ao contrário dos goblins e gosmas de antes, essa criatura era um adversário formidável. Ara se aproximou cuidadosamente, acelerando em direção à besta e executando sua técnica de corte giratório. No entanto, seu ataque mal arranhou a pele espessa do minotauro, deixando-a abalada. Vulcan então interveio, oferecendo encorajamento e ajudando Ara a recuperar a compostura. Motivada pelo apoio de Vulcan, Ara se concentrou novamente, lançando uma série de golpes mais rápidos e agressivos. O minotauro, sobrecarregado por sua velocidade, começou a balançar sua arma massiva descontroladamente. Um golpe atingiu o teto, causando a queda de detritos perigosamente próximos a Vulcan. Tamamo, rápido em seus pés, usou sua habilidade de uivo para desviar as pedras caindo, salvando Vulcan a tempo. Inspirada pela coragem de Tamamo, Ara viu uma abertura e desferiu um golpe poderoso diretamente no peito do minotauro, derrubando a besta de uma vez por todas. Tamamo comemorou a vitória conquistada com esforço de Ara, enquanto Vulcan ficou maravilhada, admirando a força e coragem do pequeno gato. Seus pensamentos vagaram e ela não pôde deixar de pensar que Tamamo era um poderoso macho alfa. De volta à guilda dos aventureiros, Ara, Vulcan e Tamamo entregaram os saques que coletaram na masmorra. Eles se aproximaram de Arnold, que examinou as marcas de cortes profundos nos restos do minotauro e perguntou quem conseguiu infligir tais danos. Com um sorriso orgulhoso, Vulcan revelou que os cortes foram resultado das recém-dominadas habilidades de Ara. Arnold, recordando como Ara era mais fraca quando chegou à cidade, elogiou seu crescimento e trabalho duro. Lisonjeada pelo elogio, Ara agradeceu a Arnold, sentindo um senso de realização. Com seus ganhos em mãos, o trio foi a um restaurante local para celebrar sua aventura bem-sucedida. No restaurante, Vulcan não perdeu tempo em se deliciar com recargas pesadas, impressionando Tamamo, que não pôde deixar de se perguntar se ela era uma bebedora nata. Ara aproveitou a oportunidade para expressar sua gratidão a Vulcan pelo apoio durante a incursão, admitindo quanto se divertiu trabalhando juntas. Vulcan compartilhou os mesmos sentimentos, exibindo uma erva medicinal rara que coletou na masmorra como uma lembrança. A conversa animada fez Tamamo sentir-se nostálgico, lembrando de sua vida anterior como aventureiro, quando tinha camaradas para compartilhar tais momentos. Ainda assim, Tamamo reconheceu que sua vida atual não era tão ruim afinal. Ser o animal de estimação mimado de uma elfa linda era um sonho que poucos recusariam. Vulcan propôs formar um grupo oficial. Ara, pega de surpresa, ficou lisonjeada, mas tímida demais para responder. Percebendo sua hesitação, Tamamo mordeu gentilmente sua mão e a colocou sobre a de Vulcan, efetivamente selando o acordo em seu nome. O grupo explodiu em comemorações, celebrando sua nova parceria e, embalados pelo espírito de camaradagem, decidiram pedir mais bebidas e transformar a noite em algo memorável. Mais tarde naquela noite, Tamamo se encontrou preso entre Ara e a armadura de Vulcan.
A situação desconfortável não a ajudava a dormir, especialmente quando ouviu Ara murmurar em seu sono algo sobre esperar que Tamamo não fosse muito rude. Suspeito e ligeiramente desconcertado, ele conseguiu manter a compostura e, precisando de uma distração, verificou suas estatísticas e ficou surpreso ao descobrir que estava elegível para evolução. No entanto, evoluir poderia transformá-lo em um Bemomoth massivo, potencialmente acabando com sua vida atual com Ara e Vulcan. Escolhendo lealdade em vez de poder, Tamamo decidiu permanecer o estimado e confiável animal de estimação delas. Na manhã seguinte, enquanto caminhavam pela cidade, Ara e Tamamo encontraram 2 bandidos assediando uma jovem, acusando-a de ser uma batedora de carteiras. Ara interveio imediatamente e, quando os bandidos notaram seu gato elemental, fugiram para evitar conflito. Ara então confortou a garota, descobrindo que ela era órfã, e a levou a uma igreja local onde freiras cuidavam de outras crianças. Ouvindo a conversa sincera de Ara com as freiras, Tamamo ficou cheio de admiração pela bondade de sua mestre e jurou apoiá-la ainda mais do que antes. Naquela noite, Arnold chamou Ara para a Guilda dos Aventureiros para parabenizá-la por ser promovida ao rank C. Ele lhe entregou um novo e reluzente pingente de rank como reconhecimento por seu trabalho árduo, mas a celebração foi interrompida por uma comoção no quadro de missões. Arnold então explicou que pessoas estavam desaparecendo em uma cidade próxima chamada Alter, com rumores de que demônios eram os responsáveis. Ouvindo isso, a determinação de Ara se fortaleceu. Movida por seu rancor contra demônios, ela pediu mais informações e declarou sua intenção de aceitar a missão de emergência sem hesitação. Ao ouvir os detalhes do caso, Ara pressionou Arnold por cada detalhe que ele sabia. Vulcan ficou inquieta com a disposição de Ara em liderar, duvidando que estivesse dentro de sua capacidade, mas Ara, inabalável, estava determinada a agir antes que mais pessoas caíssem vítimas. Impressionado por sua determinação, Vulcan ofereceu sua ajuda, e Arnold observou que, sob as circunstâncias, uma companhia mercenária poderia recrutar as duas em breve. Nesse momento, um jovem com uma túnica entrou na guilda. Ele se apresentou como Cedric e os aventureiros imediatamente o reconheceram como o filho mais velho do duque, renomado por sua habilidade em gerenciar labirintos. Cedric cumprimentou Vulcan calorosamente e assegurou a ela e a Ara que logo lutariam lado a lado. Tamamo então se lembrou de Cedric da guerra chamada Ragnaro, quando a humanidade lutou contra os demônios. Apesar das perdas devastadoras, a vitória foi alcançada graças a um prodigioso garoto, o grande mago que os levou ao triunfo e ganhou o status de herói lendário. Em meio à empolgação, Ara ficou preocupada que seu grupo fosse pequeno demais para lidar com ameaças tão imensas. Arnold, cativado pelo charme de Cedric, a tranquilizou, afirmando que Cedric poderia surpreender qualquer um. Enquanto Ara segurava Cedric carinhosamente, Arnold lembrou-a de manter tais demonstrações de afeto em privado. Ara, curiosamente, perguntou se eles eram um casal, e Vulcan confirmou, deixando Tamamo perplexo, permanecendo quieto até que voltassem para casa. Tamamo notou a inquietação de sua mestre, compreensivelmente dada a vida perigosa que teriam ao lado do herói. O gato lambeu o rosto da elfa como se para confortá-la, e ela o beijou de volta. Surpreso com a troca, Tamamo se concentrou novamente enquanto o grupo se preparava para partir em sua jornada. Eles encontraram novos aliados: Dani, o monstro humanoide Howard, Keene, a ruiva ardente e Mareta. Maria apresentou Tamamo, que rapidamente conquistou todos com sua fofura irresistível. Mareta até se revezou para carregá-lo. No entanto, a viagem pacífica foi abruptamente interrompida quando uma banda de orcs bloqueou a estrada. Cedric instruiu Dani a lidar com a ameaça e o espadachim derrotou os orcs sem esforço visível. Vulcan ficou intrigada e perguntou sobre as habilidades de Dani, e Keene confirmou que ele não usou nenhuma habilidade. Ara começou a compreender a incrível força dos heróis de Ragnaro, enquanto Tamamo maravilhava-se com o puro poder bruto de Dani, ansioso pela chance de lutar ao lado dele. Quando a noite caiu, eles chegaram à vila de Leonar, onde os habitantes gratos receberam Cedric e seu grupo. Um aldeão revelou que muitos moradores haviam desaparecido misteriosamente, com uma equipe de busca perdida nas ruínas e outra garota abduzida na noite anterior. A revelação trouxe dolorosas lembranças da invasão da terra natal de Ara, inundando-a de emoções. O líder da vila compartilhou que os cavaleiros de Cedric eram sua última esperança. Vendo os guerreiros cansados de sua jornada, os aldeões rapidamente prepararam uma refeição robusta para reabastecê-los. Mais tarde, enquanto se acomodavam em seu alojamento, Ara ficou curiosa e perguntou por que cada um de seus companheiros havia escolhido se tornar cavaleiro.
Dani explicou que a pobreza de sua família o forçou a se juntar para pagar dívidas, e Howard compartilhou uma história semelhante. Kenny precisava de dinheiro para comprar remédios para sua irmã, e Marieta buscava liberdade para seu pai, que estava escravizado. Ouvindo essas histórias comoventes, Tamamo notou a tristeza por trás de suas motivações, e até Ara se arrependeu de ter feito a pergunta. No entanto, os cavaleiros não sentiam vergonha de suas escolhas, pois haviam pagado suas dívidas e agora estavam trilhando seus próprios caminhos. Cedric, por outro lado, revelou uma razão bastante diferente. Ele não tinha interesse em amor ou obrigações familiares. Como filho do Duque, entrou para a Ordem porque não tinha um propósito maior e descobriu alegria em matar monstros. Sua franqueza não agradou a todos, mas ninguém desafiou sua perspectiva. Depois do jantar, era a hora do banho. Enquanto as meninas relaxavam, os meninos, tomados por travessuras juvenis, tentaram espiar. Tamamo, sempre alerta, os pegou em flagrante e com um grito trovejante, mandou Dani e Howard de volta aos seus alojamentos. Cedric assistiu à retirada apressada com leve diversão, se perguntando sobre a empolgação deles para a jornada, embora não pudesse se relacionar totalmente com isso. Com o grupo refrescado, eles se aventuraram mais fundo no ominoso labirinto de Leonar, inconscientes de que uma criatura sinistra estava perseguindo cada movimento deles. Para esse predador à espreita, os aventureiros não eram nada além de presas, silenciosamente observando e se preparando para reunir força e colocar seu plano mortal em ação. Não demorou muito para que uma matilha de lobos bloquearam o caminho dos aventureiros. Então Howard, o tanque, avançou, levantando seu enorme escudo e provocando os lobos para atrair sua atenção, criando espaço para os outros atacarem. Cedric mostrou seu inigualável manejo de espada com precisão, enquanto Ara saltava para a briga, determinada a não ser superada. Tamamo, observando os lobos blindados, considerou liberar um poderoso rugido, mas optou por um ataque à base de água. Com precisão, ele perfurou um lobo e rapidamente derrubou outros dois, deixando seu grupo atordoado. O monstro oculto, assistindo das sombras, ficou chocado com a rapidez com que seus lobos foram derrotados, especialmente por Tamamo, que parecia possuir poder elemental. No entanto, apesar de sua força, o monstro sabia que não podia permitir que esses intrusos avançassem, então preparou-se para escalar a situação, seja implantando mais armas ou entrando pessoalmente em ação. Com os heróis, todos ficaram impressionados com as habilidades do gato elemental. Ara, completamente cativada, expressou abertamente sua admiração, sugerindo até que não se importaria em ser subjugada pela força de Tamamo. Tamamo resistiu aos seus instintos animais, lembrando a si mesmo que Ara ainda era sua mestre. Logo chegaram a uma câmara preenchida com uma atmosfera opressiva e esmagadora. Então Cedric levantou a mão, interrompendo o grupo. Das sombras, emergiu Baro Asteroth, o mestre do labirinto, que declarou que a jornada deles terminaria ali, revelando-se um demônio sobrevivente buscando vingança por seus parentes caídos. Dani imediatamente acusou Baro de alvejar a vila de Leonar como um ato de vingança, mas o demônio descartou a acusação, alegando que Leonar era apenas o começo de um plano muito maior. Com um sorriso sinistro, ele convocou um grupo de trolls para atacar. Reconhecendo o poder deles, Cedric ordenou que a equipe se separasse, mas Baro antecipou isso e conjurou uma parede protetora que separou Tamamo dos outros. Então vimos um troll atacar Tamamo, que retaliou arrancando seu braço, mas para seu desgosto, o membro regenerou quase instantaneamente. Enquanto isso, a equipe de Cedric foi cercada e sabiam que sua única chance era confiar em Cedric para liderar a fuga. Cedric desembainhou sua lâmina, que começou a pulsar com magia negra. Com uma risada maligna, ele atacou 2 trolls, cortando-os de tal forma que não poderiam regenerar, removendo-os completamente do campo de batalha. Os olhos de Baro se arregalaram ao reconhecer a magia proibida que Cedric empunhava, uma habilidade usada apenas pelo grande mago durante a Guerra de Ragnaro. Cedric então sorriu divertido, achando tudo muito divertido. Vimos então Tamamo tentar um ataque de guerra de pedra, mas os trolls mal reagiram e suas feridas se curaram instantaneamente. Percebendo o perigo, Tamamo recuou, sua mente correndo enquanto considerava se deveria evoluir para sua forma mais forte. Mas evoluir significaria cortar seu vínculo com Ara, um sacrifício que não estava disposto a fazer. Resoluto em sua decisão de permanecer seu leal companheiro, Tamamo liberou um rugido flamejante, queimando os trolls para que suas feridas não pudessem se curar. Sua tática ousada funcionou, e os trolls caíram. Furioso com o ataque implacável, Baro se preparou para a próxima ameaça. Vulcan avançou, balançando seu enorme martelo,
mas Baro habilmente esquivou e rebateu o golpe com seu punhal. Baro sorriu com desdém e zombou dos golpes lentos do martelo, apenas para ser pego de surpresa quando Vulcan levantou uma nuvem de poeira. Cegando, aproveitando a oportunidade, Ara avançou e cravou sua lâmina no peito de Baro. A princípio, ele descartou o ferimento como trivial, mas então a luz irradiou da adaga encantada da elfa, amplificando o dano e forçando-o a cair de joelhos, rosnando de dor. Baro revidou com seu punhal, desferindo um golpe violento em Ara, muito mais que um simples corte. O grupo correu para o lado dela, o pânico tomando conta enquanto Tamamo temia que a arma pudesse estar envenenada. Baro ainda estava vivo e sorriu sombriamente enquanto declarava que a humanidade desmoronaria quando o verdadeiro poder retornasse. Com essas palavras ominosas, seu corpo começou a petrificar, transformando-se em pedra antes de desmoronar em pó. Enquanto isso, o veneno se espalhava rapidamente pelo braço de Ara. Cedric examinou o ferimento e identificou gravemente como veneno de dragão, uma toxina mortal. Howard pressionou o ferimento contra seu escudo encantado na tentativa de retardar seu progresso, e o grupo correu de volta para a vila de Leonar. O médico da vila confirmou os piores temores deles. O veneno de dragão é fatal em 1 dia e meio, e ninguém jamais sobreviveu sem o olho de um dragão da terra. Desesperados para salvar Ara, o grupo debateu caçar a besta, mas Cedric se opôs veementemente, argumentando que não havia tempo suficiente. À medida que a dor de Ara intensificava, Tamamo, dominado pela culpa e desespero, voou pela janela. Memórias de Ara salvando sua vida inundaram sua mente, e ele jurou retribuir o favor, mesmo que isso lhe custasse tudo. Ele correu para as ruínas onde renasceu como um gato elemental, preparado para enfrentar o dragão da terra, a mesma criatura que lutou uma vez e mal sobreviveu. O dragão, surpreso ao ver Tamamo retornar, zombou dele por fugir do último encontro, mas desta vez Tamamo não vacilou. Ele sabia, lá no fundo, que sua força atual não seria suficiente. Sem outra escolha, Tamamo tomou uma decisão que mudaria sua vida. Escolheu evoluir para um Bemomoth completo, abraçando seu poder máximo para salvar Ara. Agora em sua forma colossal, Tamamo derramou chamas furiosamente sobre o dragão abaixo. No entanto, o monstro era muito rápido e avançou, soltando seu próprio jato de fogo e cravando os dentes na garganta de Tamamo como um alicate ardente. As pupilas de Tamamo tremeram de dor, mas isso fazia parte de seu plano elaborado, pois sabia que o dragão baixaria a guarda como um tolo assim que ele permitisse o ataque. Enquanto o dragão mordia, Tamamo contra-atacou com sua lâmina flamejante, cravando-a no olho do dragão e estourando-o como um balão de água. O dragão finalmente caiu em derrota, mas a mana de Tamamo se esgotou, reduzindo de volta sua forma pequena de bola de pelos. Não havia tempo para lamentar sua evolução, pois precisava entregar o olho do dragão a sua mestre. Ele rapidamente armazenou o olho do dragão em seu inventário, desenrolou suas asas de morcego e voou para entregá-lo a Ara. De volta a casa, Ara estava lutando para sobreviver, Vulcan ao seu lado com lágrimas nos olhos, enquanto o grupo assistia a cena de partir o coração em silêncio. Então, de repente, um baque alto lá fora assustou a todos. Cedric e Dany correram para encontrar o cadáver do dragão da terra e a pequena Tamamo exausta e ensanguentada. Cedric gritou que não havia tempo para detalhes, ordenando a todos que pegassem o olho do dragão e curassem Ara imediatamente. Enquanto isso, Tamamo orava silenciosamente por Ara, sem saber que ela estava presa em um pesadelo profundo. Em seu sonho, Ara via sua vila em chamas, devastada pela destruição. Aos 13 anos, sua casa foi atacada por demônios caçando a pedra filosofal e matando impiedosamente qualquer um em seu caminho. Vimos a jovem Ara em seu terror, tentando correr, mas tropeçando nos demônios e ficando tão assustada que tremia. Quando pensou que toda a esperança estava perdida, um gato elemental, muito parecido com Tamamo, apareceu e salvou sua vida. Ara acordou sobressaltada, com a memória do passado fresca em sua mente, agora entendendo por que sempre amou gatos. Seus olhos pousaram em Tamamo enrolado ao seu lado, e ela sentiu uma onda de gratidão. Na manhã seguinte, todos ficaram extasiados ao ver Ara melhorando. Arnold, tomado pela emoção, começou a chorar incontrolavelmente. Embora ela estivesse fora de perigo imediato, a toxina ainda persistia em seu sistema, então Ara deveria passar os próximos dias se recuperando completamente. Mais tarde naquela noite, Tamamo aventurou-se na floresta em busca de monstros para testar suas habilidades. Desde sua batalha com o dragão da terra, ele estava lutando para entender como essas formas evolutivas funcionavam. Ele notou que sua forma colossal havia desaparecido, mas em seu lugar ele ganhou novas habilidades do dragão.
Vendo um enorme monstro búfalo, Tamamo decidiu praticar suas recém-adquiridas garras de dragão e presas de dragão. Com eficiência rápida e brutal, o monstro foi despachado em segundos, deixando Tamamo surpreso com o quanto mais forte ele havia se tornado. De repente, o som de passos leves chamou a atenção de Tamamo. Da escuridão surgiu uma donzela, suas roupas esfarrapadas e feições elegantes contrastando com sua aura perturbadora. O estranho era que ela se dirigia a Tamamo diretamente, chamando-o de forte, como se o conhecesse. O mais assustador era como ela pegou uma das peças de armadura de Tamamo, como se estivesse caçando-o. A mulher então exigiu saber por que Tamamo estava em sua forma de bola de pelos e começou uma perseguição frenética, gritando sobre seu corpo forte e tentando agarrá-lo. Tamamo, aterrorizado, gritou e correu para um pequeno buraco, escapando por pouco das mãos dela. O comportamento desequilibrado da mulher o assustou completamente. Embora tenha conseguido escapar, ele voltou para Ara, que estava dormindo pacificamente, e se enroscou em seus braços em busca de conforto, ainda abalado pelo encontro. Enquanto adormecia, Tamamo não conseguia deixar de sentir que a mulher louca parecia familiar. No dia seguinte, Ara vestiu Tamamo com uma roupinha de linho adorável com babados, fazendo parecer incrivelmente fofo. Os dois saíram para um piquenique, e Ara preparou uma variedade de petiscos, entregando algumas frutas vermelhas para Tamamo beliscar. Enquanto relaxavam, Ara mencionou o dragão da terra, recordando como encontraram Tamamo machucado e ferido perto de seu cadáver. Ara então compartilhou mais sobre seu passado, perguntando a Tamamo se ele se lembrava de suas histórias anteriores. Ela recontou o ataque dos demônios em sua vila de Luminês, quando um gato elemental salvou sua vida e a vila foi finalmente resgatada pela espada sagrada que derrotou os demônios sozinho. Naquele dia, Ara prometeu se tornar uma guerreira forte, deixando sua mãe e família para trás com a promessa de retornar mais forte. No entanto, a voz de Ara tremia ao admitir que sentia como se sempre estivesse sendo salva, seja pelo grupo de Vulcan ou pelo próprio Tamamo. Lágrimas se formaram em seus olhos enquanto ela confessava que, apesar de seu voto de proteger seus camaradas e seu povo, parecia que ela era quem constantemente precisava de proteção. Tamamo então pulou rapidamente de pé, confortando Ara enquanto ela enxugava as lágrimas. Ela entendeu o que ele estava tentando dizer, que não deveria se sentir para baixo, afinal, ela derrotou Baru sozinha e merecia algum crédito. Mais tarde, Ara e Tamamo visitaram Vulcan, que revelou que a armadura que Ara encomendou estava pronta. Ara tinha ganhado uma fortuna como recompensa por derrotar Baru e vendeu os saques dos Trolls que Tamamo derrotou para conseguir um dinheiro extra. Ela investiu tudo na compra de uma armadura de alta qualidade, embora fosse cara. Vulcan insistiu que a segurança dela era inestimável. A nova armadura era tanto fofa quanto prática, e Ara não conseguia conter sua empolgação. Ela saltitava de alegria com o quão leve e confortável a armadura era. Vulcan então explicou todos os detalhes da fabricação, enquanto Tamamo assistia quietamente, admirando quão incrível sua mestre parecia em seu traje de batalha. Os três decidiram então fazer uma viagem para testar a armadura em ação. Quando entraram em um túnel, a atmosfera estava tensa porque fazia algum tempo que Ara não se aventurava em um lugar assim. Tamamo pulou do ombro dela e usou sua bênção do Rei Leão para conceder a ela e a Vulcan resistência ao fogo e ao gelo, um gesto que fez Ara derreter de tanto adorá-lo. Logo o grupo encontrou um ogro e Ara não hesitou. Ela avançou com uma velocidade impressionante, surpreendendo até mesmo Vulcan, pois ela nem usou sua habilidade. Com um golpe preciso, ela decapitou a criatura, não deixando chance para um contra-ataque. Ara celebrou seu sucesso, elogiando a armadura e suas adagas afiadas. Mas o momento de alegria foi interrompido quando Tamamo de repente congelou, sentindo uma presença inquietante nas proximidades. Das sombras, surgiu a mulher estranha, murmurando sobre destino e sua busca por Tamamo. Ara, confusa, perguntou se ela era uma aventureira perdida das ruínas, mas a mulher negou conhecer tal lugar. Em vez disso, declarou-se nascida da escuridão, estendendo-se desesperadamente para Tamamo. Vulcan especulou que ela poderia ter amnésia, mas seus delírios se tornavam cada vez mais bizarros. Ela começou a revelar segredos que era melhor não serem mencionados e chocou a todos ao exigir que Tamamo a engravidasse. Ara permaneceu calma e a dispensou firmemente, afirmando que Tamamo era apenas um gatinho, enquanto ele se escondia horrorizado nos braços de Ara em busca de segurança. Vendo isso, a mulher ficou ainda mais furiosa e acusou Ara de domar Tamamo e roubá-lo dela. Apesar da interação bizarra, Ara permaneceu compassiva e convidou a mulher a se juntar ao grupo, acreditando que era mais seguro do que deixá-la sozinha, onde poderia acabar como escrava ou pior.
Ara tranquilizou Tamamo que ele estaria protegido, e a mulher relutantemente concordou, vendo isso como sua melhor chance de ficar perto de Tamamo. No caminho de volta, Ara decidiu dar um nome à mulher selvagem. A garota não se importou muito, mas Ara apontou para uma estrela e sugeriu chamá-la de Stella, dizendo que significava bela em sua terra natal. Vendo que até Tamamo gostou do nome, a mulher concordou em ser chamada de Stella. Uma vez em casa, começaram a difícil tarefa de lavar Stella. Ela perguntou impacientemente quanto tempo levaria, mas Ara estava determinada a esfregá-la até ficar limpa. Quando terminaram, Stella se sentiu incrível e saltitou maravilhada com um pedaço de pedra usado para limpá-la. Vulcan a corrigiu, explicando que era sabão. Empolgada, ela se jogou na piscina e começou a brincar como uma criança animada. Ara então chamou Tamamo para lavar suas patinhas, e Stella, ao ver isso, ficou com ciúmes. Ela gritou que não era justo e exigiu lavar Tamamo ela mesma, mas Ara calmamente recusou, dizendo que apenas ela, como dona de Tamamo, tinha esse privilégio. Mais tarde naquela noite, Tamamo acordou com Stella chamando telepaticamente. Ele a viu olhando para ele de forma assustadora e, para seu choque, estavam se comunicando através das mentes. Stella lembrou de como ele a matou, confundindo Tamamo até que ela mencionou o labirinto. Foi quando ele percebeu que ela era o dragão da Terra reencarnado. Stella explicou que nasceu na escuridão com habilidades de Rank S, invencível para outras criaturas até que Tamamo a derrotou, estourando seu olho até a morte. Ela foi então renascida e reencarnada, assim como Tamamo, mas desta vez como uma donzela esfarrapada e frágil. Enquanto agonizava em sua vida passada, jurou encontrar Tamamo em sua próxima vida e não perdeu tempo em cumprir essa promessa. Tamamo, curvado e nervoso, ouviu sua história e perguntou se ela estava de volta por vingança, mas ela revelou que suas intenções eram muito piores. Então, calmamente, declarou que se submeteu completamente a ele e não tinha interesse em batalha, e em vez disso, confessou que tudo o que queria era ser o suco de gato para se multiplicar, deixando Tamamo completamente horrorizado. Ela admitiu apaixonadamente que ele era o único macho forte que já havia encontrado e que se apaixonou perdidamente por ele. Sem aviso, Stella avançou sobre Tamamo, suas intenções claras como cristal, mas a tempo, Ara interveio, puxando Tamamo para a segurança e deixando Stella tremendo em um canto de vergonha. Ara então repreendeu Stella firmemente, avisando-a para ficar longe de Tamamo antes de calmamente voltar para a cama. No entanto, enquanto Tamamo tentava se acalmar, ainda podia ouvir os murmúrios ominosos de Stella na escuridão, prometendo que encontraria uma maneira de alcançá-lo eventualmente. Na manhã seguinte, Ara tratou Stella com o café da manhã, experimentando comida de verdade pela primeira vez. Stella momentaneamente perdeu a cabeça de pura alegria antes de rapidamente recuperar a compostura e mergulhar em outra conversa interna com Tamamo. Após o café da manhã, Ara levou para um passeio pela cidade, na esperança de que as vistas despertassem as memórias que Stella afirmava ter perdido. No entanto, a única coisa que Stella conseguiu recordar foi a imagem de Tamamo saltando em suas luvas douradas, que ela insistiu ser o único mistério que queria resolver. Isso fez Tamamo perceber que, aos olhos de Stella, Ara era mais forte dos dois. Ara então propôs que Stella se tornasse uma aventureira como uma maneira de encontrar propósito. Para ajudar a prepará-la, ela levou Stella à loja de Vulcan para resolver seu plano de canhões. Tanto Ara quanto Vulcan ficaram ligeiramente céticas com a escolha de Stella de se vestir com uma roupa que parecia saída de um catálogo online, mas Stella adorou como o ajuste apertado mantinha seus seios aconchegados e seguros. Ara então voltou sua atenção para encontrar uma arma adequada para Stella. No entanto, Stella descartou a preocupação mostrando suas habilidades meio dragão, revelando que ainda mantinha uma quantidade significativa de sua força de sua vida passada. O grupo testou uma variedade de armas até que Stella escolheu um escudo maciço projetado para gigantes. Tamamo então perguntou curiosamente por que ela não escolheu uma espada, e Stella explicou que perder para ele a ensinou a importância da defesa. Satisfeita, ela combinou o escudo com uma espada para equilibrar e o grupo se dirigiu à masmorra para testar seu novo equipamento, com Ara designando Tamamo para observá-la durante a luta. Mas antes que Vulcan pudesse elaborar uma estratégia adequada, Stella avançou e encontrou 3 goblins casualmente desfrutando de uma refeição. Os goblins assustados atacaram imediatamente, então Ara e Vulcan gritaram para Stella recuar e se reagrupar com Tamamo, mas Stella os ignorou. Ela jogou seu escudo e espada no chão, soltando suas garras de dragão para matar 2 dos goblins em um piscar de olhos. O terceiro goblin lançou um contra-ataque desesperado por trás, mas Stella pegou sua espada no meio do balanço e banhou a criatura no inferno com um único golpe.
Ara e Vulcan ficaram congeladas em descrença, completamente paralisadas pelo que acabaram de testemunhar. Enquanto isso, Tamamo observou que Stella havia renascido com as mesmas habilidades que possuía em sua existência anterior. Sem goblins restantes para desafiá-la, Stella ficou cada vez mais irritada e declarou sua fome por inimigos mais fortes. O grupo decidiu então se aventurar mais fundo na masmorra, eventualmente encontrando 2 orcs. Stella não perdeu tempo em esmagar o primeiro orc contra a parede com uma força trovejante. O segundo orc hesitou, claramente arrependido de sua decisão de atacar, mas era tarde demais, pois Stella rapidamente o derrotou, deixando o corredor encharcado com as entranhas de seus inimigos. O grupo, encorajado, decidiu se aprofundar ainda mais na masmorra e eventualmente chegou a uma seção infestada de bolhas de bactérias. Mas antes que Ara pudesse avisar, Stella avançou de cabeça na batalha. No entanto, sua confiança rapidamente vacilou quando os tentáculos das bolhas se enrolaram ao redor dela, enviando um arrepio pela sua espinha. Tamamo, rápido em demonstrar as consequências de subestimar esses inimigos, apontou o que poderia acontecer com seu seio se ela fosse pega. Isso provocou Stella a lançar um ataque imprudente, mas as bolhas contra-atacaram, agarrando sua espada e encharcando-a com sucos pegajosos de amor. O ataque inesperado fez Stella perder o controle, e Ara e Vulcan correram para salvá-la. No entanto, Tamamo percebeu que o comportamento errático de Stella estava ligado a seus instintos de dragão. Usando uma habilidade de tentáculo própria, Tamamo imobilizou as garotas e as bolhas e liberou um poderoso jato de água que eliminou as bolhas, encerrando o reinado de terror das criaturas cultas. Depois de recuperar a compostura, Stella se sentiu humilhada por seu momento de fraqueza. Tamamo ofereceu-lhe um gentil consolo, prometendo protegê-la de futuros danos. Esse voto sincero fez os instintos de dragão de Stella se inflamarem novamente, enquanto seu corpo respondia com excesso de baba de dragão. Decidida a aprender com seus erros, Stella concordou em aceitar a orientação de Vulcan, jurando ficar mais forte e se tornar um verdadeiro trunfo para a equipe. Essa conversa desencadeou memórias dos aventureiros que ela havia derrotado em sua vida passada, e ela lembrou-se de como eram formidáveis quando trabalhavam juntos. O pensamento de alcançar aquele mesmo nível de força agora a enchia de empolgação e determinação. Justo então, Ara caiu vítima de seus próprios pensamentos internos, voltando-se para Tamamo. Ela implorou fervorosamente para ele usar sua habilidade de tentáculo em seus seios. Tamamo ficou completamente atordoado, incapaz de compreender a pura absurdidade do pedido. Mas antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, Ara começou a tirar sua armadura com um abandono imprudente. Felizmente, Vulcan interveio a tempo, conseguindo subjugar Ara antes que a situação saísse ainda mais do controle. Momentos depois, eles retomaram sua caminhada na masmorra, caçando sua próxima presa infeliz. Após alguma deliberação, o grupo fez uma pausa para estrategizar sobre o papel de Stella em suas manobras coordenadas. Dada sua força bruta e resiliência, foi decidido que ela serviria como a vanguarda da equipe, atuando tanto como um escudo quanto uma defensora. Não demorou muito para encontrarem um grupo de orcs. Stella imediatamente avançou, brandindo seu escudo para provocar os monstros a atacarem. Um orc, movido por uma agressão imprudente, avançou contra ela, mas ela rapidamente contra-atacou com um golpe decisivo que cortou seu braço. Quando ela avançou para finalizar a criatura, o orc desesperado, agora aterrorizado, virou-se e fugiu como um porco assustado. Mas Stella não ia deixá-lo escapar, e sem hesitação, ela o perseguiu com uma determinação implacável. Enquanto isso, Tamamo ativou sua habilidade de aprimoramento encantado para reforçar a magia de Ara e Vulcan, intensificando inadvertidamente a obsessão crescente de Ara por ele. Juntos, rasgaram todas as criaturas restantes em seu caminho antes de tropeçarem em um banho sereno na masmorra. Sem pensar 2 vezes, o grupo decidiu relaxar, o que resultou em puro caos para Tamamo, que lutou com seus demônios interiores enquanto as garotas exibiam descaradamente seus atributos, testando os limites de sua compostura. As coisas pioraram quando Ara, sem nenhuma vergonha, colocou Tamamo em seu peito, alegando que era seu lugar de direito para relaxar. Não querendo ficar para trás, Stella pressionou seus atributos de dragão contra os de Ara, iniciando uma competição feroz sobre quem realmente merecia a atenção de Tamamo. Convencida de que Ara era inferior, Stella declarou que poderia valorizar Tamamo muito melhor. Ara, é claro, se recusou a recuar, e a disputa acalorada chegou a um ponto crítico. Vulcan, presa no meio do caos, tentou mediar. Ela sugeriu que Stella assumisse o papel de esposa júnior de Tamamo, um compromisso que só alimentou as chamas da discussão.
À medida que as tensões aumentaram, a força pura de seus atributos colidindo lançou Tamamo diretamente no teto, deixando questionando cada escolha de vida que o levou até aquele momento. Mais tarde, o grupo voltou à guilda para apresentar Stella a Arnold, mas antes de registrá-la oficialmente como aventureira, Arnold os apresentou a um homem chamado Risse, que tinha um pedido único. Ele explicou que estava se preparando para uma jornada prolongada e precisava de uma equipe formidável para proteger uma posse valiosa. Quando Ara perguntou sobre a natureza do item, Risse insistiu que não era algo para discutir em público. Ele então os levou a uma instalação de armazenamento segura, revelando que o item misterioso que precisava de proteção não era outro senão a carcaça do dragão de Stella, o que a deixou em choque. Risse então explicou que esses restos pertenciam a uma criatura formidável que, no mínimo, queria lutar contra seu inimigo. Isso exatamente o que o comerciante viu, levando a comprar o item sem hesitação. Enquanto Stella estava paralisada pelo esqueleto, Tamamo se comunicou telepaticamente para verificar como ela estava. Stella confessou que era estranhamente estranho, pois no momento em que seus olhos pousaram nele, uma memória de sua própria morte ressurgiu, enchendo-a de uma tristeza esmagadora. Na verdade, essa angústia nascia das profundas emoções que ela nutria pelo poderoso Tamamo. Naquele momento, Arnold fez sua entrada e, pouco antes de Ara partir, entregou-lhe a insígnia de promoção Alpha para o Rank B. Logo depois, o grupo partiu em sua missão de escolta, com Arnold e Vulcan se despedindo dos viajantes. À medida que continuavam sua jornada, os aventureiros encontraram várias ameaças, mas nada conseguiu desacelerar o progresso constante da carruagem, graças ao desempenho impecável de Ara, Stella e Tamamo. Quando o dia chegou ao fim, o grupo montou acampamento e Risse presenteou Ara com um buquê de lírios do vale. Intrigada, Stella perguntou se essas flores eram especiais. Risse explicou que sua noiva, Alisa, as adorava, e ele costumava colhê-las para ela. Ao ouvir que o homem tinha uma noiva, Stella de repente entendeu por que ele mostrava pouco interesse em sua mestra. Ara então perguntou sobre suas intenções com o esqueleto do dragão da terra, e ele admitiu que era uma pergunta válida. Um comerciante de armas já havia começado a acumular materiais raros, convencido de que uma grande guerra estava se aproximando. Essa observação desencadeou a memória de Tamamo sobre quando o demônio que eles combateram mencionou a ressurreição de uma criatura poderosa. Finalmente, Risse observou que deveriam chegar a Gladstone até amanhã, sugerindo que Ara descansasse. Com isso, o grupo se acomodou para dormir. No entanto, nas primeiras horas da manhã, um fenômeno incomum começou a se espalhar pela área. Tamamo correu para fora da tenda, esforçando-se para entender o que estava acontecendo, pois tudo ao redor deles parecia afetado, exceto, aparentemente, seu próprio acampamento. Ara então acordou em meio a todo esse caos, enquanto Risse tranquilamente assegurava a todos que a carga estava segura, explicando que o que estavam testemunhando era simplesmente a formação de um novo labirinto. Embora poucos soubessem, é totalmente possível que uma masmorra apareça espontaneamente do nada. O grupo então avançou, fazendo seu caminho através do nevoeiro espesso que surgiu durante a criação da masmorra, e Risse presumiu que eles haviam navegado com segurança. Ara suspirou de alívio, embora admitisse que adoraria voltar e explorar mais. Enquanto se distanciavam do nevoeiro, Risse se voltou para os aventureiros e perguntou se estavam interessados em entrar no labirinto, observando que oportunidades para explorar uma masmorra recém-formada como essa eram raras. Naturalmente, seria ainda mais doce se eles concordassem em vender qualquer saque valioso que encontrassem para ele. A empolgação do grupo aumentou com o desafio, mas o comerciante os advertiu a ficarem atentos. Afinal, esse lugar não existia há poucas horas, então ninguém pode dizer com certeza que horrores espreitam dentro. Levando isso em mente, à medida que se aproximavam do nevoeiro, Tamamo ativou a proteção do Leão Divino para proteger sua equipe. Com esse aprimoramento, Stella se sentiu absolutamente livre para se lançar de cabeça em qualquer perigo, imediatamente correndo à frente, apesar dos apelos frenéticos de Ara para desacelerar. Incapaz de controlar a elfa selvagem, Ara lembrou-se de que Vulcan havia rabiscado uma nota de precaução caso ela perdesse o controle, e a nota dizia que, se Stella lutasse ao lado da equipe, ela permitiria que Stella abraçasse Tamamo uma vez. Ao ouvir essas palavras, Stella reconsiderou instantaneamente sua corrida imprudente, voltando para se reunir com seus aliados e se acalmar, tudo por uma chance de ganhar um abraço de seu gato favorito. Mas, em meio a toda essa comoção, o grupo de repente ouviu o som de risadas femininas ecoando ao redor deles, e uma esfera mágica se materializou, perguntando alegremente se os aventureiros estavam em busca de tesouros. A esfera sinaliza para eles seguirem, e sem hesitar, Stella corre atrás dela.
No entanto, a ilusão se prova traiçoeira, pois os leva diretamente para uma emboscada onde dois macacos gigantes atacam. Stella então assume a linha de frente, provocando os atacantes e atraindo sua atenção para si mesma. Quando um dos macacos quebra seu escudo com uma cabeçada, Ara aproveita o momento para eliminar rapidamente ambas as criaturas. Ara então elogia o trabalho em equipe de seus companheiros, enquanto Stella resmunga que seus esforços não foram apenas para o benefício do grupo, mas especificamente para Tamamo. Em meio a esse caos, um arbusto próximo começa a se mexer e uma voz suave e aparentemente inocente finge que ninguém está lá. Não sendo facilmente enganada, Stella ordena que as figuras escondidas emergem antes que ela tenha que persegui-las. Em resposta, duas fadas se materializam, cada uma com tamanhos marcadamente diferentes. A menor se apresenta como Lily, uma fada alta, enquanto a maior se apresenta como Fury, uma dríade alta. Curiosa, Stella pergunta qual seria o sabor dessas criaturas, ao que Ara responde que são fadas, comumente encontradas em florestas labirínticas, embora ela mesma nunca tenha encontrado uma antes. Depois, ela cumprimenta o par, mas elas parecem fixadas apenas em Tamamo, imediatamente pegando para mimá-lo com carinhos afetuosos. Sentindo que esse favoritismo é injusto, Stella lança um ataque de exasperação, mas Tamamo rapidamente intervém telepaticamente, instando-a a relaxar. Stella insiste que essas pequenas criaturas pretendiam armar uma armadilha para o grupo e até mesmo machucá-los, mas Lily prontamente refuta a alegação. Ela explica que ela e Fury não tinham intenções prejudiciais, pois simplesmente queriam fazer amizade com o gato elemental e estavam apenas guiando em direção ao tesouro. Falando nisso, Fury revela o esplêndido item escondido atrás desse labirinto. Quando abrem a caixa, encontram um frasco requintado contendo uma poção que parece incrivelmente rara, e Fury informa que tesouros semelhantes estão espalhados pela área, mas para obtê-los, primeiro devem garantir uma chave oculta dentro de uma colmeia repleta de abelhas gigantes e malvadas. Mal terminaram de ouvir isso, as abelhas atacam, forçando Stella a se proteger enquanto Tamamo rapidamente contra-ataca com seu uivo. Simultaneamente, Ara segue com um corte giratório, cortando todas as abelhas em seu caminho. Após sua vitória, Fury pega Tamamo mais uma vez, maravilhada com o quão poderoso ele é, apesar de seu tamanho pequeno e encantador. Lily elogia os dois companheiros do gato, enquanto Stella deixa claro que ela é quem realmente faz o trabalho. Enquanto isso, Ara recupera uma chave de uma árvore e Lily, junto com Fury, explica que ela será responsável por abrir a porta para o chefe do labirinto, o guardião do tesouro principal da masmorra. Ara acredita que esse lugar deve abrigar alguns itens excepcionalmente raros e sugere que façam uma pausa antes de prosseguir, devido ao cansaço da longa jornada e à incerteza à frente. Nesse momento, as fadas pedem ansiosamente para serem levadas a uma cidade humana, revelando seu antigo desejo de visitar uma. Mais tarde, as fadas ficam encantadas ao verem pela primeira vez uma cidade. Ara, querendo mantê-las seguras, as insta a ficarem perto para não se perderem. No entanto, as fadas ficam tão mesmerizadas que correm em direção ao primeiro cheiro atraente que detectam. Frustrada, Ara tem que repreendê-las, avisando que, se não forem cuidadosas, podem ser capturadas, afinal, fadas são raras e valiosas. Finalmente, Ara declara que é hora de ir a uma loja e ver quais tesouros podem encontrar pelo caminho. Nesse momento, ela percebe que as fadas novamente se afastam, desta vez pegando uma tigela de comida humana de uma barraca próxima. Notando isso, Stella insiste em provar a comida também, e Ara rapidamente intervém para assegurar ao dono da barraca que ela cobrirá o custo, atenta à crescente impaciência dele. Com isso resolvido, Fury finalmente tem a chance de comer a comida que nunca havia visto antes. Algum tempo depois, o grupo visita Rhys para avaliar o item raro que recuperaram do labirinto. Rhys fica emocionado ao descobrir que é a lágrima da verdade, um líquido que impede qualquer pessoa que o consuma de mentir. O comerciante especula que adquirir tal item deve ter sido um grande feito e, assim que ela está prestes a relatar a experiência, as fadas de repente rompem na sala, comportando-se como duas crianças travessas. Ao vê-las, Rhys é inesperadamente tocado e se desculpa por se emocionar, embora a verdade seja que ele nunca havia visto fadas antes. Ele então menciona de forma abrupta que esqueceu de tratar de outro assunto e sai sem mais explicações. Mais tarde naquela noite, quando a hora de dormir se aproxima, Stella se aproxima de Tamamo, ansiosa para receber sua recompensa, um abraço caloroso dele. Mas o gato prontamente a afasta. Ainda assim, a Terra concorda que Stella se saiu notavelmente bem, então ela pede a seu animal de estimação apenas um abraço, e relutantemente Tamamo concede. Nesse momento,
Stella quase não acredita no que está prestes a conseguir. Ela hesita, incerta de como reivindicar seu prêmio tão esperado. Finalmente, ela acaricia suavemente a pequena criatura antes de se inclinar com excitação para cheirar sua barriga. Enquanto isso, Vulcan se junta ao grupo de escolta após concluir seu trabalho na cidade, apenas para ser surpreendida por um esqueleto que se ergue abruptamente do chão. Mas, como os mortos-vivos não representam perigo significativo, ela casualmente os destrói com seu martelo. No entanto, quando um sino toca, uma explosão de energia roxa envolve os ossos espalhados, deixando Vulcan perplexa tentando entender o fenômeno bizarro. Naquele exato momento, o grupo de escolta chega à porta do chefe e gira a chave. Eles atravessam o portal, deixando as fadas para trás, que torcem entusiasticamente por seus camaradas. Do outro lado, a equipe é recebida por um dragão torrente de rank B que imediatamente lança uma rajada de projéteis mágicos venenosos, batendo no escudo de Stella com força implacável. Ainda assim, Stella se recusa a voltar para a cidade. Indiferente, Stella não recua, ela avança e golpeia o dragão com seu escudo, conseguindo chamar a atenção dele. Ara aproveita a oportunidade para tentar um ataque de flanco, mas o dragão percebe a manobra e balança sua cauda na direção dela. Reagindo rapidamente, Stella volta para interceptar o golpe com seu escudo, protegendo sua companheira. Resoluta em sua determinação de manter a besta ocupada, ela tranquiliza seus companheiros, garantindo que ela cuida disso, instando-os a se juntar à batalha e acabar com ela rapidamente, tudo enquanto lança provocações ao dragão enquanto luta. Tamamo fica impressionado com o que Stella conseguiu realizar com o grupo em tão pouco tempo. Mais uma vez, ele pensa que ela é o tipo de pessoa que simplesmente faz as coisas acontecerem. Quando o dragão se lança com sua garra, Stella agarra todo o membro, criando uma brecha crucial em sua defesa, uma brecha que Tamamo imediatamente reconhece como sua chance de atacar. Sem desperdiçar um segundo, ele libera seu rugido flamejante e envolve o inimigo com seus tentáculos. Naquele exato momento, Ara avança em velocidade máxima, desferindo um corte rápido em sua garganta que inflige um ferimento fatal, encerrando a batalha e selando sua vitória arduamente conquistada. Tamamo exulta em seu sucesso, celebrando a derrota de seu primeiro chefe e cumprimentando sua mestra enquanto Stella orgulhosamente se vanglória de que não teriam triunfado sem sua intervenção. Logo depois, o grupo tropeça em um baú de tesouro contendo 2 pergaminhos. Uma vez ativados, esses pergaminhos emitem uma explosão de energia potente no corpo de Ara, concedendo-lhe uma habilidade antiga conhecida como Lâmina Sagrada. Com esse novo poder em mãos, a equipe volta para a floresta labiríntica em busca das fadas, apenas para descobrir que as duas não estão em lugar nenhum. Cada vez mais preocupados, Tamamo corre em direção à tigela de comida que as fadas estavam segurando, temendo que algo terrível pudesse ter acontecido com elas. Enquanto isso, de volta ao seu escritório, Risse toca seu sino e reflete que não demorará muito para que algo importante aconteça. Enquanto reflete, seus olhos se demoram em um retrato de sua falecida noiva, Alisa. Enquanto o grupo fazia o caminho de volta para casa, eles se moviam ansiosamente pela floresta, completamente alheios ao paradeiro das 2 fadas desaparecidas. Com as cabeças baixas de preocupação, eventualmente retornaram à cidade, onde Stella e Ara relataram cada detalhe a Vulcan. Ao ouvir seu relato, Vulcan sugeriu que fossem até a taverna em busca de mais pistas. De repente, o mordomo entrou na sala acompanhado por 2 figuras encapuzadas, anunciando que o conde Gladstone estava procurando por Ara. Enquanto ele falava, ficou claro que o mordomo estava descaradamente examinando os seios das mulheres, seus olhos se demorando sugestivamente em cada uma delas. Ele então comentou sobre Stella e Vulcan, elogiando sua aparência impressionante e grande beleza, e assegurou confiantemente que o conde ficaria encantado em vê-las também. Stella, confusa com suas insinuações, permaneceu não comprometida, enquanto Ara declarou firmemente que estavam ocupadas no momento, mas prometeu visitar o conde mais tarde, independentemente de quem ele fosse. O mordomo então esclareceu que desobedecer uma ordem direta do conde era considerado uma ofensa grave. Percebendo a gravidade da situação, Vulcan respondeu rapidamente que fariam os preparativos necessários. Com isso, o mordomo liderou o caminho, esperando em uma carruagem do lado de fora para as mulheres. Quando o mordomo saiu, Stella questionou por que tinham que acompanhar um personagem tão excêntrico, especialmente quando sua verdadeira missão era localizar as fadas. Vulcan, no entanto, mencionou que tinha ouvido alguns rumores intrigantes sobre o conde Gladstone. Durante a viagem de carruagem, Vulcan revelou que esse nobre era notório por abduzir mulheres. Alarmada, Stella perguntou se ele poderia ter levado Lily e Fury,
E Vulcan confirmou que era exatamente por isso que concordaram relutantemente em seguir o mordomo do conde. Depois de um tempo, finalmente chegaram à mansão do nobre. O mordomo deu um passo à frente e bateu na porta do mestre para anunciar a chegada dos convidados. O conde convidou todos a entrarem e, assim que os viu sentados em seu sofá, comentou que nunca havia encontrado mulheres tão deslumbrantes quanto aquelas. Vulcan expressou sua sincera gratidão pela calorosa hospitalidade dele, com o ar ecoando seus agradecimentos. Então, em um súbito surto de inspiração, o conde estalou os dedos e sugeriu que se tornassem seus amigos, ou mais precisamente, seus amantes. Aquele bastardo repulsivo afirmou confiantemente que ninguém jamais havia se arrependido de tal arranjo, enquanto Tamamo observava silenciosamente que aquele homem desagradável era tão detestável quanto os rumores sugeriam. Nesse momento, o mordomo entrou equilibrando uma jarra de chá, enquanto servia graciosamente uma xícara para cada convidado. O conde Gladstone incentivou entusiasticamente todos a beberem, mas as mulheres permaneceram visivelmente cautelosas, sem saber o que a bebida poderia conter. Vulcan educadamente recusou, explicando que não estava com sede, mas o conde insistiu que pelo menos experimentassem o chá. Enquanto Ara se preparava para beber, o conde quase babava de antecipação. No entanto, pouco antes de ela beber, Tamamo invocou a bênção do Rei Leão, fortificando seus aliados e garantindo que seus corpos permanecessem ilesos. Momentos depois, todos os três finalmente tomaram um gole para o espanto do conde, cujas expressões se iluminaram com um deleite genuíno, e até pediram mais. Confuso, o conde questionou seu mordomo sobre por que nenhum deles havia desmaiado com a potente bebida. Inclinando-se, o servo admitiu que não sabia, mas prometeu preparar uma dose ainda mais forte na próxima vez. Diante da crescente tensão, Stella abruptamente bateu com o punho na mesa e exigiu saber onde estavam Lily e Fury. Sem hesitar um momento, ela agarrou o conde pela camisa, mas ele teimosamente insistiu que não sabia nada sobre o paradeiro delas. Usando telepatia, Tamamo instou para que ela recuasse, e, embora frustrada, ela o soltou na esperança de acalmar a situação. Ainda se recuperando de seu surto, Ara ofereceu um pedido de desculpas em nome de sua amiga. Mas antes que as coisas pudessem se acalmar, o conde abruptamente mudou de tom e as acusou de serem demônios que possuíram os corpos das mulheres. Ele declarou que precisaria usar o método secreto de purificação de sua família para limpar seus corpos e almas, começando por trancá-las imediatamente. O mordomo então bateu palmas, sinalizando para seus subordinados armados encapuzados cercarem as garotas. Com uma risada amarga, Stella sarcasticamente agradeceu aos céus por arrastá-las para esse desastre e se preparou para derrubar os homens. No entanto, através da telepatia, Tamamo alertou que aquele não era o momento de agir. Enquanto Ara e Vulcan faziam o possível para tranquilizar o conde de que não estavam ali para causar problemas, um soldado de repente correu com notícias alarmantes. Um exército de mortos-vivos havia invadido a cidade, deixando um rastro de devastação e se dirigindo diretamente para a mansão do conde. O conde Gladstone imediatamente ordenou que todos se preparassem para fugir, mas o mordomo interveio, advertindo que sair agora era muito perigoso. Em vez disso, ele aconselhou o conde a se retirar para o andar de cima para permanecer seguro. Abraçando esse plano, o conde rapidamente ordenou que seus servos o protegessem a todo custo antes de subir correndo a escadaria. O mordomo então perguntou o que deveria ser feito com as mulheres, mas o nobre gordo não se importava e com isso seus lacaios o seguiram. Deixada sozinha, Ara expressou sua profunda preocupação com os habitantes da cidade e manifestou o desejo de agir contra a invasão. Seus amigos, resolutos e determinados, concordaram que algo precisava ser feito. Lá fora, o caos reinava enquanto enxames de esqueletos assolavam o território, forçando os cidadãos desesperados a fugir em terror. Ara e Vulcan começaram a liderar os moradores em direção à segurança das colinas. Quando os civis estavam seguros, a elfa inventiva mergulhou na batalha ao lado de Tamamo. Não contente em ficar para trás, Stella avançou com seu escudo, esmagando vários esqueletos, embora achasse a natureza frágil deles quase risível. Perto dali, um esqueleto se aproximou de uma criança indefesa, mas Vulcan entrou em ação. Ela esmagou a criatura e rapidamente pegou a menina assustada em suas costas, garantindo que ela escapasse ilesa. Depois de se reagrupar com seus aliados, Vulcan afirmou sombriamente que derrubar toda a horda de frente era inútil. Em vez disso, a melhor chance deles era encontrar o mentor que controlava os mortos-vivos. Concordando, Ara sugeriu que se dividissem. Vulcan continuaria guiando as pessoas da cidade para a segurança e cuidaria da criança, enquanto Ara, Stella e Tamamo partiriam para rastrear e neutralizar o conjurador responsável por invocar os esqueletos.
Enquanto isso, no topo do telhado, o conde se escondia com segurança ao lado de seu mordomo e um soldado leal. O protagonista, alertado pelo ressonante toque de um sino em direção à mansão de Rhys, chegou e o confrontou diretamente. Rhys então declarou que sua busca vingativa se devia ao fato de que o conde Gladstone era responsável pela morte de sua noiva, Alyssa. Movido por um ódio fervoroso, ele conjurou uma legião ainda maior de esqueletos. Tamamo rapidamente o reconheceu como um necromante. Rhys então confessou que, sozinho, mal conseguia levantar 2 esqueletos, mas com a ajuda das fadas Lily e Fury, seu poder se multiplicava dramaticamente. Em um gesto dramático, ele revelou as 2 fadas escondidas sob seu manto. Provocado por esse espetáculo, Tamamo acusou Rhys de usar o sino para controlar as fadas e insinuou que a flecha que ele segurava poderia ser parte desse esquema sinistro. E de fato, Rhys usava a flecha para drenar a mana de Lily e Fury, canalizando seu poder extraordinário para invocar um verdadeiro exército. Ele se gabou de que as fadas possuíam reservas de mana incomparáveis e, ao aproveitar sua força, desencadeou uma explosão que reduziu sua casa inteira a escombros, abrindo caminho para os restos esqueléticos de um dragão da terra, um prêmio que ele cobiçava há muito tempo. Com um tom zombeteiro, ele agradeceu ao grupo adversário, alegando que nada disso teria sido possível sem a interferência deles. Em uma demonstração assustadora, ele se posicionou no centro do peito do esqueleto gigante do dragão, como se tornasse o coração da abominação. Dominada pela fúria ao ver a profanação de seu corpo, Stella avançou com força através da horda de esqueletos, cortando-os com uma força implacável, apenas para ser arremessada de lado pela pata massiva do dragão da terra. Em retaliação rápida, Tamamo liberou seu rugido etéreo, quebrando a cauda esquelética do inimigo. No entanto, para seu desgosto, cada osso fraturado se reconstituiu milagrosamente com uma precisão assustadora. Aproveitando o momento, Ar ativou sua nova habilidade, Lâmina Sagrada. O golpe sagrado finalmente causou dano completo ao dragão, mas a um custo alto, pois a técnica drenava grandes quantidades de mana, prejudicando seu bem-estar físico. Notando o perigo, Tamamo lamentou que não pudesse evoluir para sua forma de Behemoth no momento e alertou Stella que ela não poderia usar a Lâmina Sagrada novamente tão cedo. Percebendo que precisavam ganhar tempo para resgatar Lily e Fury, Stella avançou com seu escudo para abrir caminho através da horda de esqueletos em direção ao dragão, enquanto Tamamo voava pelo ar na mesma rota, determinado a apoiar seu ataque. Enquanto isso, na cidade, os residentes se apressavam em erguer barricadas para afastar o assalto. Vulcan chegou determinada a não deixá-los sofrer sozinhos. A garotinha então deixou Vulcan e foi em direção à sua mãe enquanto Vulcan arrastava seu enorme martelo pelo chão, traçando uma linha que instantaneamente se transformou em uma parede de chamas, interrompendo o avanço do inimigo. Enquanto isso, voltando o foco para Tamamo, ele soltou seu rugido flamejante e atingiu seu alvo com precisão. No meio da confusão, Stella se viu presa sob uma das enormes patas do dragão. Reunindo sua imensa força, ela empurrou de volta usando seu escudo como alavanca, recusando-se resolutamente a ser derrotada pelo que ela considerava uma mera casca vazia. Aproveitando a oportunidade, Tamamo conjurou seus tentáculos para resgatar Lily e Fury, abrindo caminho para dar o golpe final em Rhys. Enquanto a guerreira élfica preparava sua habilidade, Stella usou sua técnica de tração integral para fortalecer suas pernas, quebrando o aperto da pata. Com um golpe decisivo de sua espada, ela cortou o braço esquerdo da besta. Tamamo então acrescentou sua lâmina flamejante ao ataque, cortando o dragão enquanto ela canalizava sua lâmina sagrada para desferir um golpe final devastador no núcleo da criatura. Em um instante, a forma monstruosa se dissipou no ar, deixando Rhys prostrado no chão, lamentando profundamente ao perceber que sua sede de vingança evaporara como poeira ao vento. Avançando, Ara insistiu que a figura diante deles não era o verdadeiro Rhys, afirmando que Alyssa nunca desejaria vingança. Mas, apesar disso, o homem obstinadamente recusou-se a perdoar o conde Gladstone e tocou seu sino mais uma vez, determinado a reunir seu exército esquelético para outro ataque. No entanto, desta vez, apenas um esqueleto emergiu, avançando lentamente em sua direção. Quando tocou sua mão, a criatura se transformou na imagem de sua falecida esposa, envolvendo-os na ilusão de um vasto campo tranquilo. A visão espectral de Alyssa sorriu gentilmente, observando que seu marido nunca pensava claramente quando dominado pela tristeza. Dominado pelo remorso, Rhys começou a chorar, implorando por seu perdão e confessando que tudo era culpa dele. Com firmeza terna, Alyssa lhe disse que ele deveria expiar seus pecados, embora o caminho à frente fosse árduo. Então, em seu ato final, ela desapareceu para sempre,
levando o sino mágico e todo o exército esquelético, que dependia daquele artefato para controle. No coração da cidade, Vulcan assistia em silêncio atônito enquanto os mortos-vivos se dissolviam no nada, enquanto o Conde Gladstone tremia de terror ao ver as criaturas restantes desaparecerem enquanto ele se arrastava pelo telhado. No dia seguinte, a praça pública estava lotada de cidadãos reunidos para testemunhar uma execução. Em uma tenda próxima, o mordomo do conde declarou que esse evento era a oportunidade perfeita para o chefe exibir sua autoridade. Naquele momento, Ara chegou carregando uma jarra de chá. Ela serviu graciosamente uma xícara para Gladstone, que sorriu satisfeito ao saborear a bebida, claramente encantado com seu sabor rico e caro. Tamamo não pôde deixar de comentar que o chá era de fato extraordinário. Logo depois, o conde se dirigiu à guilhotina, onde Rhys já estava posicionado, pronto para receber o golpe fatal. Mas antes que a execução pudesse prosseguir, o conde se voltou para a multidão reunida e apresentou as verdadeiras heroínas da cidade, Ara, Stella e Vulcan. Ele então declarou que o homem responsável pela calamidade que assolou o povo de Gladstone seria executado. Questionando o que poderia ter levado Rhys a ações tão implacáveis, Rhys respondeu confessando que seus atos foram motivados por um desejo ardente de vingança pela morte de sua noiva. Em uma reviravolta surpreendente, Gladstone admitiu abertamente que ele mesmo havia matado a Lisa, insistindo que revelar isso antes teria arruinado seus planos meticulosamente elaborados. A confissão causou ondas de choque na multidão, e naquele instante o conde percebeu que havia falado demais. Segurando a misteriosa poção, Ara perguntou se o conde sabia algo sobre as mulheres que desapareceram da cidade. Desorientado pela súbita linha de questionamento, Gladstone imediatamente desabou e confessou que era responsável por eliminar todas elas. O pânico se instalou quando o nobre exigiu uma explicação, apenas para a calma elfa revelar que havia secretamente misturado algumas gotas de um elixir da verdade no chá dele, forçando-o a revelar seus segredos mais sombrios diante de toda a multidão. Enfurecidos por suas revelações, especialmente porque as mulheres desaparecidas eram membros queridos da comunidade, os cidadãos explodiram em fúria, determinados a ver a justiça sendo feita contra seu líder corrupto. Em meio ao caos, Rhys expressou sua sincera gratidão às heroínas, agradecendo-lhes por tudo o que fizeram por ele. Alguns dias depois, as consequências daquele dia tumultuado foram expostas. Gladstone foi destituído de seu título de conde e condenado à prisão perpétua por seus crimes. Rhys, tendo evitado por pouco a pena de morte, também foi condenado à prisão, marcando um fim agridoce para um capítulo trágico na história da cidade. No dia seguinte, o grupo partiu em uma carruagem. Durante a viagem, Stella, tomada pelo ciúme, perguntou em voz alta se as fadas deveriam voltar para a floresta montando Tamamo como um cavalo. Lily decidiu ficar com o gatinho elemental, enquanto Fury expressou gratidão sincera por ter sido resgatada. Olhando pela janela, as duas admiravam silenciosamente a paisagem, perdidas em pensamentos. Vulcan, cheia de determinação, estava ansiosa para chegar às ruínas, e Ara lembrou a seu amado animal de estimação que estavam voltando ao lugar onde seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. Na guilda, Arnold os recebeu com um abraço caloroso, ansioso para ouvir todos os detalhes sobre suas aventuras em Gladstone. Toda a guilda estava cheia de admiração pela vitória de Ara sobre o dragão morto-vivo, que lhe rendeu o merecido título de heroína. Em comemoração, Arnold presenteou-a com uma insígnia de aventureira de prata, elevando seu rank para A, enquanto Stella foi promovida ao rank B. Em meio a toda sua empolgação, Ara perguntou sobre a promoção de Vulcan. Arnold explicou que Vulcan havia deliberadamente recusado um rank mais alto, optando por viver como ferreira. Uma festa extravagante logo se seguiu para dar as boas-vindas aos heróis em casa, onde Arnold orgulhosamente revelou um presente generoso de Gladstone, um suprimento de frutas enlatadas para 10 anos. As garotas ficaram surpresas com tanta abundância, enquanto Tamamo se preocupava em como armazenar tudo isso. Ara então sugeriu que Vulcan ficasse encarregada dos barris, já que tinha espaço de sobra, mas Vulcan protestou, dizendo que seu armazenamento já estava cheio de equipamentos e materiais. Percebendo o potencial, Arnold propôs que poderia ser o momento de a elfa se mudar e estabelecer seu próprio lugar, financiada pela recompensa de sua última missão. Confiante em seu poder de ganho, Arnold assegurou-lhes que ela poderia pagar por uma casa fantástica. Tomando um gole pensativo de sua caneca, Ara concordou que era hora de seu primeiro grande investimento, um lugar onde amigos poderiam viver felizes juntos. Ela então se voltou para Tamamo em busca de sua opinião. Embora ele permanecesse em silêncio, os olhares de apoio do gato e dos outros deixaram claro que todos apoiavam a ideia. No dia seguinte,
Eles visitaram a agência imobiliária Andover Fist, no Distrito Comercial. Quando o agente perguntou sobre a casa ideal deles, Stella declarou que queria uma cozinha adequada para a culinária gourmet. Enquanto Lily e Fury insistiram em ter muita vegetação, então o jardim era inegociável. Ara, por outro lado, desejava um quarto espaçoso, e Tamamo se preocupava com o excesso de gastos. O agente os tranquilizou, dizendo que tinha a propriedade perfeita em mente, e então os levou a uma mansão isolada nos arredores, uma propriedade deslumbrante que atendia a todos os critérios deles. O grupo ficou emocionado, mas então o agente revelou os detalhes únicos que mantinham a grande casa em vendida. Em vez de um banheiro privativo convencional com chuveiro, a casa possuía um generoso banho ao ar livre. Para surpresa do agente, as mulheres ficaram encantadas com o grande banho, e Ara prontamente fechou o negócio. No final da tarde, a mudança estava completa, e vimos Lily e Fury testarem alegremente a maciez de suas novas camas, pulando nelas, enquanto Stella se gabava de finalmente realizar alguns de seus desejos selvagens com Tamamo. Tamamo relembrou com um sorriso irônico como Stella havia carregado sem esforço os itens mais pesados, apenas para ser recompensada com a honra de acariciá-lo. Sem se conter, ela tratou o gato como um brinquedo de cachorro, enquanto Ara observava silenciosamente a dinâmica bizarra deles. No dia seguinte, Vulcan chegou com 2 baldes cheios de lagostas oval, uma iguaria local amada que fez todos salivarem, especialmente Stella. Stella então questionou a resistência delas, mas Vulcan apenas riu e a tranquilizou, dizendo que eram mais do que deliciosas. Naquela noite, festejaram, e Stella devorou carne sem restrições, claramente apreciando cada mordida. Mais tarde, a ferreira do grupo foi encontrada dormindo enroscada com Ara, com Tamamo espremido entre elas, como de costume, enquanto sonhavam sonhos estranhos cheios de visões estranhas sobre a língua do gato elemental. Tamamo, desejando conforto, sabia que ainda tinha trabalho a fazer. Ele pulou da cama, determinado a dominar uma nova habilidade. Após o confronto final naquele dia, uma explosão elemental maciça havia ocorrido, e mais importante, Tamamo desbloqueou sua terceira forma, embora acreditasse que a segunda seria a última. Ainda assim, um medo persistente o assombrava, e se ele nunca voltasse à sua forma de gato? Perdido nesses pensamentos perturbadores, sua reverie foi abruptamente interrompida quando Stella, atraída por sua voz abafada, pisou na varanda. Tamamo pediu-lhe que voltasse para a cama, mas ela sentiu sua inquietação e se recusou a sair. Pressionada por respostas, Tamamo admitiu relutantemente que havia ganho uma forma ainda mais forte do que a segunda. Essa confissão enviou Stella a uma frenesi selvagem, desesperada para testemunhar a transformação em primeira mão. Ela o perseguiu loucamente, até mesmo exigindo, em uma mistura de paixão e exasperação, que ele acasalasse com ela nessa forma mais forte. No dia seguinte, enquanto os outros desfrutavam do café da manhã, ela continuou a importuná-lo implacavelmente através da telepatia, suas demandas ecoando na mente dele. Após o café da manhã, Lily e Fury expressaram seu desejo de expandir o jardim, e Ara concordou entusiasmada, relembrando a abundante vegetação de sua terra natal. Ela se ofereceu para encontrar um jardineiro habilidoso após o almoço, mas Lily e Fury insistiram em cuidar da tarefa elas mesmas. Para surpresa de Tamamo, elas demonstraram habilidades inesperadas. Lily e Fury começaram a cantar e bater um tambor, canalizando a essência da primavera. Em poucos momentos, uma árvore brotou no quintal, mas Vulcan correu alarmada, pois descobriu que a árvore não era nada comum, era uma árvore mundo, um gigante lendário com raízes infundidas com minerais raros. Fury foi prontamente instruída a plantar várias árvores comuns ao redor da árvore mundo para camuflá-la, pois atrair muita atenção poderia ser perigoso. Ao mesmo tempo, a comoção resultou na criação de uma fonte da vida no quintal, uma fonte mística conhecida por curar qualquer ferimento ou doença. Vulcan lamentou que cuidar do jardim poderia se tornar uma tarefa esmagadora se não fosse protegida, enquanto Lily argumentou que a fonte era fantástica para a pele, levando Vulcan a abandonar relutantemente a questão, embora guardasse outras preocupações em mente. Vulcan e Ara discutiram os riscos, observando que fadas como Lily e Fury eram valorizadas por seus talentos raros e poderiam facilmente ser sequestradas, e suas palavras encheram Lily e Fury de apreensão. Enquanto isso, Tamamo se perguntou em voz alta como Vulcan havia adquirido tanto conhecimento. Então, quando o tópico mudou para materiais raros, Vulcan mencionou o alto valor de Orun, mas Ara apontou que apenas ferreiros de artefatos de elite, um rank exclusivo conferido pelo governo, poderiam forjá-lo. Tamamo notou com um toque de arrependimento que Vulcan parecia contente em evitar promoções, faltando a ambição de subir ainda mais. Nesse momento, Arnold entrou com notícias urgentes.
Um monstro formidável havia aparecido no primeiro andar da masmorra das ruínas e já havia tirado muitas vidas. A equipe rapidamente concordou em investigar, embora as fadas decidissem ficar de fora, temendo que sua exposição pudesse colocá-las em perigo. Notando a tristeza nos olhos de Ara, Tamamo soltou um miado determinado e se manteve firme, abraçando seu papel como protetor da equipe. Embora Ara não pudesse decifrar exatamente o que Tamamo estava pensando, ela suspeitava que ele queria que todos estivessem envolvidos na missão. Com essa resolução em mente, o grupo se aventurou na masmorra. Então vimos Lily e Fury na expedição e, para proteção adicional, receberam equipamentos especializados de Vulcan. Na entrada da masmorra, a equipe encontrou um Goblin de rank acompanhado por um surpreendentemente robusto Hobgoblin de rank Y. Determinada a provar seu valor, Lily disparou um tiro preciso de fada que perfurou o crânio do Goblin, enquanto Fury habilmente usou um chicote de ramo para atacar o Hobgoblin, ganhando a admiração do grupo. Observando suas táticas coordenadas de médio alcance, Tamamo reconheceu o potencial promissor das fadas em batalha. Apesar de sua rápida vitória, um rugido ominoso distante ressoou pela masmorra. Vulcan suspeitou que o som poderia pertencer a um minotauro, embora ela duvidasse que uma criatura tão poderosa apareceria tão cedo. Mas Stella detectou um estranho e profundo senso de desespero no rugido. Aventurando-se mais fundo no labirinto, o grupo tropeçou em um troll de rank A, banqueteando-se com suas presas caídas, até devorando o próprio minotauro sobre o qual haviam especulado. Ao se aproximarem, a fonte de um grito aterrorizado se revelou. Ara instruiu Tamamo a se manter afastado para que ela pudesse testar as novas habilidades da equipe. Lily e Fury então prepararam uma emboscada, mas o tiro de fada de Lily falhou em penetrar na pele espessa do troll. Fury então balançou seu chicote de ramo novamente, ferindo o monstro, embora ele tenha se curado quase instantaneamente e logo localizado sua posição. O colossal troll então balançou seu enorme porrete, mas Stella conseguiu interceptar o golpe com seu escudo. Aproveitando a oportunidade, Vulcan desferiu um golpe esmagador no pé do troll com seu martelo, arrancando um grito de dor enquanto Ara se lançava para desferir uma série de golpes rápidos. Sob o comando de Stella, Lily mirou no olho do troll com outro tiro de fada, quebrando sua guarda. Com o inimigo quase derrotado, Stella avançou para apunhalar o peito do troll, mas a besta teimosamente resistiu. Percebendo sua força diminuindo, Vulcan sinalizou para Ara, que então executou um golpe triplo decisivo com sua lâmina sagrada para acabar com a vida da criatura. No rescaldo, Stella, que antes era uma loba solitária convicta, confessou que o trabalho em equipe tinha seus méritos, enquanto Ara instou todos a reportarem sua vitória a Arnold. Enquanto isso, na capital real, um batedor alertou urgentemente o rei de que os monstros estavam se tornando anormalmente agressivos, provavelmente devido ao trabalho dos demônios. Em outro lugar, um soldado informou a renomada guerreira Lisha que o tempo estava se esgotando, levando a Lisha a declarar solenemente que o momento finalmente havia chegado. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem um like, um comentário e se inscrevam no canal. Vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba. Quem puder e quiser, pode me ajudar financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o clube de membros. Lá solto vários vídeos exclusivos ao dia, e é uma ajuda super bem-vinda, pois ainda não consigo viver do canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. De volta ao grupo, Arnold anuncia que foram convocados pelo Imperador para uma audiência em seu palácio. Embora Ara se sinta indigna de tal encontro, Arnold a tranquiliza dizendo que tudo ficará bem. Vulit ecoa seu apoio, embora ela não consiga se livrar de um pressentimento incômodo. No dia seguinte, o grupo embarca na longa jornada para a capital, passando vários dias na estrada antes de finalmente chegar lá. Eles são recebidos por um contingente de guardas do palácio que prontamente os escoltam para dentro. Enquanto a maioria do grupo está animada com a perspectiva de encontrar o imperador, Vulcan permanece visivelmente contida. Ao entrarem no grande salão do palácio, eles se deparam com o imperador de Giselle e seu cavaleiro-chefe Julius. Ara fica surpresa ao saber que o imperador já conhece Vulcan pelo nome, um claro sinal de sua importância. Julius revela que, durante a guerra de Hagar contra os demônios, Vulcan desempenhou um papel fundamental e foi aclamada como heroína, embora desde então tenha sido elevada ao estimado título de artífice de artefatos. Vulcan confessa que pediu para se tornar uma simples ferreira como seu prêmio. Nesse momento, um portal se abre e surge Babu, um senhor demônio sagrado que se aliou aos humanos. Quando Ara fica nervosa ao vê-lo, Bolt interrompe lendo sua mente, levando Julius a repreendê-la por tal comportamento. Belete então declara que o motivo de sua convocação é grave,
A capital precisa urgentemente de ajuda para combater uma força demoníaca conhecida como os Quatro Demônios, que ameaça ressuscitar Mammon, um dos 7 grandes senhores demônios, e assim levantar um exército demoníaco completo. Tama se lembra de seu encontro anterior com o demônio e está bem ciente dos perigos envolvidos. No final, todo o grupo concorda em emprestar sua força para lutar ao lado do imperador. Grato pelo apoio, o imperador os agradece pessoalmente e a campanha começa, começando com Vulcan. Julius ordena que ela forje poderosas armas de artefato, fornecendo todos os recursos necessários. Em seguida, ele instrui a equipe a expandir suas habilidades. As fadas são enviadas para treinar com BBU, enquanto Stella aprimora suas habilidades sob a tutela de Julius. Quanto a Ara, Julius tem alguém especial em mente, então ele acompanha até uma mansão isolada onde reside o grande mago. Nesse momento, uma elfa loira curvilínea em trajes de criada irrompe na cena e Ara fica emocionada ao reconhecê-la como Alicia, a maga da espada que uma vez salvou sua vida. Alicia também se lembra do dia em que resgatou a jovem Ara. No entanto, quando Ara apresenta Tama como seu companheiro elemental, Alicia permanece desconfiada, insistindo que outra pessoa deveria assumir o papel de treinar Ara. Mas quando Ara confessa que treinar sob a tutela de Alicia é um sonho antigo, Alicia concorda em aceitar o desafio. O treinamento começa, e enquanto Ara maneja suas lâminas sagradas com fervor, Alicia, despreocupadamente, puxa sua simples espada de madeira. No entanto, apenas a pressão da aura de Alicia faz Ara tremer, até imaginando ser esfaqueada. Reunindo toda a coragem, Ara lança um ataque completo. Alicia desvia facilmente, mas então declara com um sorriso que Ara passou no teste, pois apenas os corajosos merecem ser treinados por ela. Enquanto isso, Vulcan trabalha arduamente forjando poderosos artefatos, deixando todos os ferreiros admirados com suas habilidades. Em outro canto, as fadas treinam sob a orientação de Belete, que as manda ler livros, embora o demônio possa claramente sentir a imensa mana que cada fada possui. Não muito longe, Stella está duelando com Julius, que se recusa a levar a luta a sério, apesar de sua força bruta de dragão. Julius facilmente derruba Stella no chão e a repreende por não usar a cabeça. De volta a Ara, Alicia diz que é hora de fazer uma pausa. Nesse momento, Vulcan aparece e dá um abraço caloroso em Alicia, como velhas amigas reunidas. Ara não pode deixar de apontar como elas são próximas, então Alicia confidencia que se conheceram quando seu mestre, o grande mago, a acolheu. De repente, Alicia começa a falar empolgadamente sobre o grande mago e sua presença majestosa, chegando até a rir de admiração, antes de puxar Ara para fofocar mais sobre ele, bem ali no banho. Mais tarde, todas elas tomam um banho comunal juntas, em um momento que surpreende a todos. Belete anuncia que tanto ela quanto Alicia são esposas do grande mago, e essa revelação deixa todos chocados. Stella então irrompe, declarando que quer o mesmo para Tama, e as garotas imediatamente começam a discutir sobre quem será a primeira esposa de Tama. No jantar, o grupo aprecia um hambúrguer preparado por Alicia, que compartilha que a receita foi ensinada a ela pelo grande mago, oriundo de uma terra misteriosa conhecida como Japão, da qual praticamente ninguém conhece. Naquela noite, enquanto todos estavam dormindo, Tama fez uma caminhada solitária e, de repente, Alice apareceu ao seu lado. Com um tom suave, ela pediu para que ele protegesse os outros quando chegasse a hora e, com um sorriso conhecedor, ela revelou que sabia que ele era um Bemomote. Tama ficou surpreso, ainda mais quando percebeu que ela havia mantido isso em segredo até agora. No dia seguinte, o treinamento recomeçou, e durante o duelo com Stella, Julius de repente notou algo incomum sob ele. Havia um ninho de ovos, e isso fez perceber que Stella estava inconscientemente protegendo-os durante toda a luta. Ele se desculpa pela negligência e então diz a ela que era precisa de um motivo para se tornar forte, mas, ao contrário dela, Stella já é naturalmente poderosa. Stella não acredita que seja forte, mas Julius confirma que ela é, porque age antes de pensar para proteger aqueles que precisam. Isso é algo que apenas os fortes podem fazer. Ele diz a ela para não esquecer disso. Mais tarde, após a sessão de treinamento, vemos que todos conseguiram dominar suas novas habilidades, exceto Ara, que ainda estava lutando. Desesperada, ela implorou a Alicia para continuar treinando-a, para que também pudesse aprender a habilidade cobiçada. Mas antes que ela pudesse, Belete apareceu com notícias sombrias, declarando que o treinamento estava oficialmente encerrado. De volta ao palácio, Belete anunciou que os 4 demônios haviam se manifestado em diferentes locais. 2 deles já estavam sendo enfrentados, enquanto os outros 2 agora eram responsabilidade do grupo deles.
Ela então explicou que um demônio foi avistado na terra natal de Alicia. Embora ela já estivesse aposentada, Alicia concordou sem hesitação em retornar e defender sua terra natal. Belete então revelou que o outro demônio estava localizado em uma ruína, surpreendentemente perto de onde a família de Ara vivia. Apesar da notícia inesperada, Ara sentiu-se confiante sobre suas chances e declarou audaciosamente que derrotariam esses demônios e protegeriam sua casa. Pessoal, se gostaram do vídeo, peço que deixem um like, um comentário e se inscrevam no canal. Vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba. Quem puder e quiser, pode me ajudar financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o clube de membros. Lá solto vários vídeos exclusivos ao dia, e é uma ajuda super bem-vinda, pois ainda não consigo viver do canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.